Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio número 180. Chico Firman. Vamos dar o 360 nisso? Vamos que vamos, vai que dobra. Thiago Faria. Olá, Michel. Olá, Chico. Tudo bem? Cris está aqui com a gente hoje. Juntos e Shallow Now. Essa piadinha devia estar pronta Tava há 3 dias já. Ela estava ali aguardando. Vamos abrir por isso, então, porque eu acho que é o assunto mais premente do quente, né? Do dia. Cris, e você estava prevendo uma versão catastrófica do Shallow, mas esperava por isso? Você torceu Como é que é? música do Eu vi um cartaz aí em uma dessas demonstrações, a gente já não esperava muito, mas pô, né, complicado, né, o jeito que chegou. Não, e aí eu tava lendo uma entrevista, eu falei, gente, olha só o erro, porque a Lady Gaga conta na entrevista, né, quando ela tava lá, naquele processo doloroso de parir a música e tal, ela, o Mark Ronson, né, eles falaram assim, que eles queriam falar que eles estavam tendo, né, que a música quer dizer que eles estão num lugar profundo da coisa. Mas ela falou assim, melhor do que falar We are in the deep, tem até um trecho da música que fala, né, I'm off the deep now, é falar um contrário, vai soar mais poético, we're far from the shallow now, a gente está distante do raso agora. Olha o que deu. Tá junto no raso agora. É isso. Traduzindo é mais ou menos isso. Mas eu acho que a Paula Fernandes ela entendeu o espírito da coisa. Ela quis fazer uma coisa rasa, longe da profundidade. E junto com o Luan Santana. E junto com o Luan Santana. Eu achei que ele ia We're defender far from por the um deep segundo. now. Ah, claro. Por falar em juntos e raso... O momento Shallow já passou. Vamos pro segundo momento complexo, antes da gente falar dos temas. Mas temos que falar sobre o que será o episódio de hoje, né, O episódio Michel? de hoje chamado Kenu, de volta ao jogo. Ah, eu nem sabia que tinha sido aprovado no meu título. Foi. E aí? Vamos falar hoje sobre Keanu John Wick, Reeves. trilogia John Wick, Keanu Reeves. Vão tomar conta da pauta hoje, então vai ter drama, romance, comédia, ação, viagem no tempo. Keanu Eu Reeves, achei que a esse gente ator ia falar do versátil. Robert Pattinson e não do Keanu Reeves. Já que você está pedindo, Chris Lume, Robert Pattinson será o Batman? Não. Olha só, assim, A Warner difícil, parece né? que desmentiu Não acredito, Chico. todos os boatos, as O especulações. melhor Batman já foi antes de... Não rolou. Porque não, a nerdaiada veio em peso protestando, falando que não. Mas por quê? Porque todo mundo só conhece ele da saga Crepúsculo. Aí já ficaram, né? Vampiro, vai brilhar e tal. E é complicado. Você, ouvinte da varanda, conhece Robert Pattinson de outros carnavais. Então Exato. sabe que, de repente, podia dar certo. De carnavais não? melhores, né? Digamos assim. Eu acho perfeito o vampiro interpretar o morcego. Eu acho que essa é a pegada. Eu não tenho mais o que falar depois dessa sacadinha do Tem Thiago. sim, vamos lá. Vamos girar aqui. Michel Simões, melhor Batman. Melhor Batman. Christopher Nolan. Christopher Não, Nolan. ator. É o ator, Michel. Nolan, Acorda aquela aí. fantasia, pelo amor de Deus. Eu sei, mas na hora eu esqueci o nome do ator, aí eu soltei o nome do diretor. É o Bale, como ele chama? Christian Bale. Christian Bale. Chico Você? Firman. Não, eu sou meio polêmico. Você é polêmico, segura pro final. Olha, Chris. eu também acho que é o Christian Bale, mas fica ali coladinho com o George Clooney e suas tetinhas, porque eu achei que foi muito marcante. E aí, Thiago, tetinhas do... Lembrando dos mamilos do George Mamilos. Clooney. Lembrando que tivemos Batman Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney. George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck. Nossa, que dúvida, hein? Acho que eu fico com o Michael Keaton por lembrança da minha Saudosismo, infância, é bom, é bom, é saudosismo. bom. Imaginei que você ia fazer isso. Muito bom. E Eu você, fico Chico com Firman? Ben Affleck. Meu Deus do Porque eu Chico. acho que combinou Polêmica. com a idade, combinou com o papel. E eu acho que foi a melhor coisa que o Ben Affleck fez na vida foi o Batman daquele filme horroroso lá, o Batman e Superman. Mas é isso. Você É isso acha aí. realmente que foi o melhor papel do Ben Affleck na vida dele, Chico? Qual Firman? foi o melhor? Não, só tô Eu acho que questionando. qualquer comédia romântica é melhor. Não sei. do que ele fez. Eu agora tô Gosto dele tentando nada. puxar na memória. Excelente papel. Acho maravilhoso. Acho muito triste que ele não vai fazer The Batman. Pronto, agora que a gente já falou sobre todas as Mas polêmicas também torcia, relevantes da semana. Ah, pronto, podemos tiramos seguir. do Tiramos do da organismo. sala, Pronto, é. sai Vamos fazer polêmica. isso em 5 minutos, nós estamos de Foi parabéns. bem rápido. Vamos começar então pelo o tema mais importante
Não é o tema mais importante, né? Eu já ia falar... Eu tava pulando o boletim de Cannes. Ah, sim. Mais Eu uma tava polêmica, pulando vamos lá. o boletim de Cannes. Eu li uma manchete muito boa Opa! sobre Cannes. A manchete era assim: eu me senti como se fosse Los Hermanos e todo mundo pedindo pra cantar Ana Júlia. Quem falou isso? Kleber Mendonça Filho, sobre a expectativa de protestos no lançamento do filme novo dele, Bacurau. Maravilhoso, né? KMF, um beijo. Sensacional. E ele Ô, não Michel. cantou Ana Júlia. E ele não cantou Não. Ana E a Júlia, Cris gente. conseguiu E olha que teve no colocar- Allianz, hein? No Allianz Conseguiu Parque colocar o teve. terceiro tema mais falado do fim de semana, que foi o show dos Los Hermanos, ela conseguiu colocar na pauta. Ela tá hoje elétrica. O terceiro tema. Vem cá, Michel. O Kleber Mendonça Filho, Bacurau, e aí? O Bacurau foi elogiado, mas parece que é um filme bem estranho. Então não se espera que ele vai... Filme bem estranho, tipo o som ao redor, tipo Aquários. Eu li não, hoje eu tava ouvindo o podcast da Film Comment, eles estavam falando do Bacurau, que pra eles é um filme que eles não esperavam, eles que já assistiam o cinema do Kleber Mendonça Filho. Todo mundo fala que é um filme distópico, um western futurista, um sci-fi, não sei o que lá. Tem 1001 subgêneros pra tentar explicar o que provavelmente é inexplicável, o que é Bacurau sem vê-lo, né? Mas é um filme que foi bem elogiado, muito positivo como foi recebido, mas não tá figurando entre os favoritos pra ganhar a Palma de Ouro, não. Como é que tá essa parada de sucessos aí? Thiago, o favoritaço é Pedro Almodóvar. Pois é, né, Michel? Me surpreendeu. É aquele quadro em que a gente fala sobre filmes que não vimos ainda. Exatamente. Mas a gente faz isso no Boletim do a Oscar gente também, durante vai- meses. A gente vai mentalmente E assim lá vai. pra França e traz os comentários da crítica. Estão dizendo que é muito legal o filme da Almodóvar, que é um dos melhores dele. A crítica tá unânime. É impressionante como todo mundo gostou. E como ele não ganhou ainda a Palma, fica sempre aquela pressão de que um dia ele vai chegar lá, né? Aí Sim. talvez seja O nesse momento, ano. né? O filme passou, eu acho que eu já comentei aqui, passou num festival na Espanha, onde os filmes espanhóis acabam sendo lançados, que se eu não me engano é o Festival de Maiorca. E foi super elogiado desde então, acho que já estreou inclusive na Espanha. Estreou. Super sucesso, e aí Cannes tá Como é corroborando o nome com do isso. filme, Michel? Dor e Glória. Dolor Vai- e Glória. É isso. Vai estrear em meados de junho. No Mas- Brasil já. No Brasil já. Ele vai estar bem próximo agora, Exatamente, né? mas é o filme de longe da competição, o filme mais elogiado com quilômetros de distância. Depois tem filmes da competição e os destaques principais talvez sejam filmes de estreantes. Então, por exemplo, tem o Atlantique, do Mati Diop, que é um filme francês, passado em Senegal. Tem outro filme que está se destacando bastante, que estracou hoje, nem é estreante, mas é estreante na competição, que é da Céline Siamã. Sciamma, que é um filme em nome francês, agora eu não anotei. Céline Sciamma que dirigiu Girlhood, E o né? Tomboy. O Tomboy. Isso, que é um filme também sobre personagens jovens, nesse caso são mulheres lésbicas jovens, então trata desse tema. Por outro lado, tem gente decepcionando muito, né? Como, por exemplo, os Irmãos Dardenne. Vocês viram alguma coisa sobre os Irmãos Dardenne? Não li. Foi muito mal recebido. Detonaram com o filme do Os Dardenne. Dardenne, nos últimos tempos, eles têm cada vez mais ficado mais... O último já foi esquecível, né? Aham. Esse, pelo visto, vai ficar do mesmo lado. O filme da Céline chama Portrait of a Lady on Fire. Retrato de uma mulher pegando fogo. Pegando Fogo. Opa, Olha. belo título. Promete. Pega aquele título clássico, né, do livro do Henry James, que já foi adaptado até pela Jane Campion pro cinema. Sim. E aí fez Deu Fez um um tchan, mix. deu um tchan a mais. Um plus. Outros filmes da competição que passaram em branco, Ken Loach completamente esnobado, parece que ser mais do mesmo. Terence Malick dividiu muito, tem muita gente que adorou, muita gente que detestou. O que já tem sido na carreira do Terence Malick nos últimos filmes tem sido já isso, né? Exceto, eu acho, que eu lembro, a Árvore da Vida, quando passou em Cannes, foi unanimidade e a gente já sabia que ia Foi. ganhar. E Sim, ganhou. E o Almodóvar parece ser na mesma linha do que foi aquele ano do Terence Malick. Parece ser o filme que foi já escalado pra tentar ganhar, porque vem um passado de não vitórias com Isso que eu nessa ia tão falar, importante. você acha que... Porque no Oscar tem muito isso, né? De você premiar pelo conjunto da obra, às vezes, tipo assim, a pessoa já chega meio vencedor, ou meio favorito. Em Cannes também tem isso? Tem, eu acho que tem. E o último caso talvez seja o caso do Terence Malick. E o Almodóvar talvez seja agora o momento de
de resgatar isso. Mas acho que Mas tem. mas acho que é um pouquinho diferente, Não, é Michel. diferente, porque Porque no caso as pessoas têm que abraçar o filme mesmo, assim, E- sinceramente. E são poucas pessoas. Sim. Então, é diferente de um, sei lá, o Denzel Washington ganhar um Oscar de um filme normal, policial, sendo que ele já tinha tido várias indicações. Não é nesse jeito. Mas um diretor tão famoso, que já competiu algumas vezes e nunca ganhou, e agora vem com um filme que está sendo tão aclamado, é realmente a grande oportunidade deles darem a palma para um nome importante que não tinha sido ainda... Só pra lembrar, o Almodóvar teve muito perto, né? Era o favorito pra ganhar a Palma em 99, com Tudo Sobre Minha Mãe, que estará no nosso episódio especial de 99. Muito bem. Mas perdeu pros Irmãos Dardenne. Com o Rosetá. Parece que esse Olha- ano olha- vai ser a vingança. Olha a volta que o mundo deu, Não né? é? Demorou só 20 anos. Quer dizer, nem demorou ainda, porque nem aconteceu, mas enfim. Mas não podemos deixar de comentar o filme mais elogiado de todo o festival, Ah, é? até agora. Assim, praticamente unanimidade. Vem na quinzena dos realizadores. E tem o ex-futuro Batman. Junto com o Robert William Pattinson. Dafoe. Exatamente. O filme dirigido pelo Robert Eggers, o mesmo diretor de A Bruxa. O filme chama-se The Lighthouse. E está sendo um sucesso maciço. Um filme de terror branco e preto. O Farol, né? The É, Lighthouse. exatamente. Hoje eu li a primeira crítica negativa. Não é Sim. mais unanimidade, então. Não. Enfim, não sei. Tem muita gente gostando. Mas eu li que é um filme de terror. Aquele terror que quer ser de arte, né? E esse crítico achou um filme muito sério, que se leva muito a sério. Então, talvez ele divida um pouco, né? Pra quem não gosta do tal pós-horror, Vamos pode aguardar. ser. Pode Por dividir. enquanto, outro filme elogiadíssimo, os dois, o Albert Serra, fora da Ah, competição, super elogiado, o Liberté chama, e o filme do Takashi Miike. São filmes que estão se destacando mais E fortemente da competição aí. tem mais nenhum que se destacou? Hoje passou com um destaque, mas acho que precisa de mais um pouco as críticas sedimentares pra gente ter certeza, o do Cornélio Polimboio, que dizem que é parecido com Polícia Adjetivo, outro filme policial onde a narrativa lenta e a questão do... Não é bem do idioma, como é que é? Tem uma palavra... A comunicação são importantes, mas que, segundo as duas críticas que eu li, que são filmes... Parecem nesses quesitos, mas são totalmente diferentes como o cinema, então Entendi. não sei. O Se Polícia isso é Adjetiva, verdade. Eu adoro. Eu também sei que ele é adoro. muito chato, mas eu adoro esse filme. Eu gosto de tudo do Polimboio, é difícil, uma coisa que eu não gosto dele. Acho que é isso, acho que são o filme chinês que ganhou Berlim recentemente, também não agradou muito, The Wild Goose Lake. É um noir. Ele passou em Berlim? Não, ele passou em o do Cannes? diretor ganhou Ah. Berlim, o último filme dele, e agora Já tá em tem competição. 2 filmes nos principais festivais desse ano. Não, ele foi no ano passado. Do ano passado. Michel tá resumindo a situação Michel. aqui pra você. É um diretor chinês desconhecido Me que ganhou ajuda. Berlim. Carvão Negro, se eu não me Carvão engano. Negro. Eu sei, eu vi esse Que era um filme. não sou noir muito fã, não. com questão política. Esse filme tem só o noir, não tem a questão política. E aí Entendi. não agradou muito. Aí não rolou. São esses. Tem alguns ainda pra estrear, tipo o Belóquio, tem algumas coisas aí. Beloco que tem coprodução brasileira, John né? Bong-ho, tem algumas coisas ainda pra... Bong Joon-ho. É. Esse sim, Parasite. Vai ganhar a palma depois. Desplechan, tem uma turminha ainda pra estrear. Eu quero que seja Almodóvar e Bong Joon-ho Na pau a pau ali. palma e pau. Palma a pau. Vamos então falar de John Wick. Vamos? A trilogia que a gente por acaso não, por conta da época que estreou, acabou não entrando nas nossas pautas. A gente destacou nas recomendações em algum momento, mas nunca foi pauta, nunca demos metavaranda, nunca foi destaque. Então, O primeiro eu não tenho certeza se ele estreou no cinema. estreou no cinema, mas foi uma coisa... passou em janeiro, meio- mas é aquela época de Oscar, aquele monte de estreia. Ficou meio perdido, né? Exatamente. Esse eu só vi depois. Pois bem, então a gente vai falar de John Wick 3 Parabellum. Acho que vamos falar da trilogia inteira, né? Vai ser Acho que sim. uma grande mistureba. Eu fiquei na dúvida se valia a pena fazer a sinopse do 3 ou se valia a pena fazer a sinopse da trilogia, assim, porque E você chegou aqui em conclusão. a história é tão pequenininha, né? Seria curiosa a sinopse da trilogia inteira, né, Michel? Como seria? É uma linha a história da quê? trilogia inteira, não tem muito. Calma. Keanu Reeves bate, Keanu Reeves apanha, Keanu Reeves sobrevive. Mais é ou isso. menos isso. Vamos lá. Matador de aluguel, vivendo luto de perder sua esposa, Keanu Reeves? tem seu carro roubado e o cachorro morto. E parte pra vingança. Esse é o 1. Esse é um. No 2 ele tem que fazer uma missão. E no 3 ele tem que... Ele tá jurado de. Tá jurado. Não é jurado de morte, tem um preço ali pra quem matá-lo. E Isso ele no tá fim, fugindo né? do. Isso é não, no fim do 2 pro 3 já. Tá, então no 3.
No 3 ele tá jurado de morte e Tá. tem que sobreviver. É isso, Exatamente. os 3 filmes são isso. Não tem, Gostei. Achei não tem, interessante. não tem muito mais do que isso. O que vocês acham da trilogia John Wick? Chico Firman. Então, o primeiro John Wick, quando eu vi, como eu falei pra vocês, eu vi depois. Eu não vi no cinema, perdi no cinema, vi, tipo assim, no rescaldo do ano, pra ver os principais filmes do ano. Vou ver esse daqui. Melhores filmes do Cinesesc, é isso, quase isso. Quase isso, lá em casa, né? E aí fui ver o que é que tinha disponível lá dos filmes ainda no Now, na Netflix e tal, e ele tava lá. Ele tá na Netflix, inclusive, ele tá como De Volta ao Jogo. Ele estreou no cinema do Volta ao Jogo. E o John Wick 2 tá no... Tá na Amazon. Na Amazon, E o 3 nos cinemas. Então dá pra ver todos se vocês quiserem. E aí eu assisti... Eu vi também os 2 primeiros. E aí eu assisti o primeiro John Wick e eu fiquei impressionado com como é um filme que trabalha as cores dentro de um cinema de ação. As cores, as luzes, assim. Me pareceu um filme que, sei lá, bebe muito da fonte do cinema de ação oriental, né? Dos filmes policiais orientais, que eu, de vez em quando eu tento ver alguns, porque eles não chegam muito pro Brasil. E fiquei bem empolgado, assim, porque eu acho que ele tem uma preocupação, sei lá, principal, assim, é uma das principais preocupações, a construção das cenas de ação, de luta ou de escapada, enfim. E fiquei impressionado com a agilidade de um diretor estreante, que era um dublê, né? Dominar isso de uma maneira legal, assim. É isso. Acho que vale comentar, já que o Chico já levantou, os 3 filmes são dirigidos pelo Chad Stahelski. Ele tem 50 anos, nasceu nos Estados Unidos, Massachusetts. Ele era instrutor de kickboxing. E ele trabalhou em Matrix como, sei lá, o instrutor do Keanu Reeves. Então é daí que veio a amizade deles. Depois ele ficou grande amigo do Brandon Lee. E aí o Brandon Lee acabou morrendo naquela trágica filmagens. E ele foi escolhido para ser o dublê do Brandon Lee nos últimos 8 dias de filmagem para terminar o filme. A família, inclusive, que pediu que ele fizesse. O Corvo. Isso, o Corvo. Então isso deve ser... Foi antes, né? Foi bem antes. Eu inverti as ordens, né? Desculpem. E eu lembro do Corvo, eu vi no cinema e foi uma comoção grande esse filme. A história do filme, da morte do Brandon Lee. Pra quem não lembra, o Brandon Lee morreu nas filmagens, a arma não estava com balas de festim, estava com uma bala de verdade. E ele acabou sendo assassinado. E muita gente esperava pra saber como o filme seria concluído e foi tudo muito bem resolvido mesmo. Eles usaram o nosso amigo Chad como dublê e com efeitos digitais inseriram o rosto do Brandon Lee no Brad. Então ele nem aparece mesmo no filme, coitado. Mas substituiu muito bem o Brandon Lee. E começou bem, porque é um filme que é, em grande parte, também um filme de ação. E desde então ele vem mostrando que é acima de tudo, um fã do cinema de ação e defensor do gênero. Ele gosta muito desse formato, desse universo, nicho, né? Desse universo de cinema. Ele trabalhou em muitos filmes como diretor da segunda unidade. Geralmente o que acontece nos filmes é que, filmes grandes, blockbusters, é que você tem a primeira unidade, que tem o diretor de fotografia, que são os principais, eles fazem cenas principais e deixam cenas secundárias para o diretor de segunda unidade. Geralmente, em muitos casos, são cenas de ação. Então ele foi diretor de segunda unidade dos Jogos Vorazes, dos Mercenários 2, do Capitão América, Guerra Civil. Então ele virou um especialista nisso, né, nas cenas de ação. E o que eu noto na trilogia John Wick é que é meio que uma vingança de um diretor de segunda unidade, porque as cenas de ação são o principal no filme. Quase não tem o resto, né? Tem. Tem. Acho que seria mentira dizer que não tem, principalmente nos 2 últimos, porque tem muito, aliás. Acho que tem uma trama rocambolesca. Mas o principal são as cenas de ação. Então não dá pra falar sobre os filmes sem falar sobre as cenas de ação, porque aí você estaria... É como se você falasse sobre um drama romântico sem as cenas de amor, né? Não tem como. Então as cenas de ação são o principal. Então a experiência de um dublê, de um assistente de dublês, de um diretor de segunda unidade, sendo promovido a diretor principal e com a liberdade de brincar ali no parquinho, o resultado é John Wick. Acho que é isso. E é um resultado satisfatório, gente. Eu acho... Diz a sua opinião, você não falou nada até agora. Tá pensando o quê? Vai ser se safar? Esquivar assim, né?
Eu primeiro não consigo ver nem grandes diferenças entre os 3 filmes. Eu acho que tem tanta unidade ali. Claro que tem, mas assim, eu acho tão muito parecidos, mesmo filmado 2, 3 anos um depois do outro. Eu acho que é um grande filme. Inclusive confirmaram hoje o quarto John Wick para 2021. Exatamente, 21 de maio de 2021. Eu acho um filmão assim de 6 horas completo que foi lançado em 3 partes, como o Kill Bill foi lançado em 2 partes. Eu vejo uma diferença entre as coisas, porque assim, entre os capítulos, porque me parece, inclusive, que o Starrels, que é a equipe que fez o Keanu Reeves e tal, eles não tinham ideia de que o John Wick ia dar certo, de que ia funcionar. Então, o primeiro filme, eu também acho, eles são muito parecidos, eles têm a mesma embalagem visual, enfim, sonora, a mesma embalagem no geral. Só que o primeiro ele é muito mais simples. Ele pega uma historinha de vingança de um ex-assassino e tal, ele vai se vingar, e aí faz um filme meio pequeno mesmo, uma história pequena. A partir do sucesso do filme, de como o filme, né, encontrou um público para ele começou a criar uma mitologia em relação àquilo. No primeiro, assim, existe uma mitologia muito pontuada ali, aqui e ali. No segundo, você já cria uma outra camada, tem várias coisas que, sei lá, que levam a história para vários lugares, levam e elevam a história para vários lugares. E no terceiro, ele cria um negócio gigantesco já. Então tem uma... Como o Thiago falou, tem o texto vai aumentando nos filmes. Então eu acho que isso é uma diferença entre eles. Eu acho que cada um tem mais texto do que o outro. Mas realmente, é um filme de ação. É um filme onde a ação tá num projeto principal. É o objetivo principal. E tem muitas cenas realmente excepcionais. A cena das facas nesse último Parabellum, eu acho um negócio fantástico. Acho um exercício de coreografia, de montagem, de efeitos visuais. Inclusive os efeitos visuais do filme são muitos e eles são muito discretos porque eles são totalmente integrados às cenas. E não é uma cena para mostrar um raio, uma coisa lá. É uma cena para você explodir uma cabeça assim dentro de um contexto de que é uma faca que está entrando na cabeça, enfim. Então eu acho que tem essa escalada que eles, não sei se eles pensavam que o certeza John Wick que era um filme só, né? Não era uma trilogia, né? O sucesso do primeiro. Eu discordo. Você acha que eles pensaram? Eu discordo tudo? Totalmente. Eu acho que o primeiro é muito diferente dos outros. O primeiro eu vejo como um filme simples de vingança. Matam o cachorro do Keanu Reeves e ele vai se vingar. É todo estilizado nas cenas de ação, mas mesmo assim tem uma cena que eu acho excelente, talvez uma das melhores da trilogia, que é numa boate, que o diretor começa a mostrar todo esse projeto dele com cores e enfim, valorização da cena de ação como o principal no filme, mas a partir do segundo, e o que me agrada no segundo, o que me deixou muito surpreso, é como ele se transforma num filme de fantasia mesmo, como quase um sci-fi, porque vai revelando sociedades secretas, subterrâneas, com relações e códigos muito específicos, enfim, uma mitologia, como o Chico falou. E nisso, o primeiro, eu não esperava encontrar algo parecido. O primeiro dá algumas dicas, muito de leve. Entendi que e o segundo vira outra coisa. Isso eu achei incrível, como ele abre esse universo sem deixar de ser um filme de ação pura e simples, como é uma Missão Impossível, mas ele entrega camadas subterrâneas que não estavam no primeiro filme. Você disse com relação ao roteiro, né? Em relação a tudo. É porque eu achei que é muito parecido na questão visual mesmo. Agora, com relação ao roteiro, sim, porque eu acho que eles fizeram um filme que deu sucesso e agora precisamos criar uma história, né? Aí criou-se toda essa mística que eles Então, mas é que fica parecendo... Eu entendo o que você está dizendo, mas fica parecendo que eles não poderiam ter simplesmente feito um novo filme do Liam Neeson. Poderiam ter colocado o Keanu Reeves, olha só, misturei tudo. Misturei John Wick com Liam Neeson. Poderia ter colocado o Keanu Reeves num trem, poderia ter colocado o Keanu Reeves num navio, poderia ter colocado o Keanu Reeves numa nave espacial. Não, eles criaram quase um Matrix com o filme, né? Eles levaram um filme que seria um thriller, um filme policial, enfim, até meio tradicional, para um universo de fantasia absoluto. E o terceiro já
Não sei, não tem limite pro que o filme pode entregar pra gente. Não tem limite, eu acho isso uma das coisas mais legais da trilogia. Mas eu entendo o que o Michel quer dizer, porque os filmes realmente têm uma embalagem muito parecida. Por mais que ele tenha ampliado muito o universo inteiro, o universo que eu falo não só do mitológico, mas o universo de cenas de ação, cada vez mais ele tenta se desafiar e tal. Mas eu acho que ele tem uma embalagem. Eu lembro quando eu vi o primeiro a primeira vez, eu achei legal, divertido e tal, beleza, acabou. Vou ver outra coisa. Quando eu vi o segundo eu me desconstruiu, assim, fiquei louco com o segundo. Eu vi depois de muito tempo que ele estava em cartaz, estava quase saindo, e aí eu vi muita gente elogiando, gente que não gosta muito de filme de ação. Aí eu fui lá, assisti, fiquei extasiado, porque eu acho um trabalho de fotografia, de montagem incríveis. E aí tô ficando com a garganta sequíssima. E aí não tem aqui. Água, viu, gente? E aí ele realmente ele ampliou para todos os lados, assim. Tem cenas impensáveis no segundo. E no terceiro, aí eu acho que ele adiciona muito mais camadas de mitologia. Realmente é uma pirâmide invertida, né? Ele vai subindo e o negócio vai ficando gigantesco. E aí sim, ele continua na pegada do segundo, amplia e tal. Mas eu acho que o visual tá lá em todos, o mesmo visual. E quando eu revi agora, eu vi que tem os mesmos elementos, realmente. Na construção de cenas de ação, o que eu acho legal é que isso eu vi uma entrevista do diretor e ficou claro para mim o que ele queria. Que ele gosta de cenas de ação que tenham detalhes realistas, por mais que elas sejam absurdas. Irreais, sim. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. O Keanu Reeves está brigando com um inimigo dele usando um livro como uma arma, mas num determinado momento ele sente uma dor no joelho e tomba pro lado, sabe? Tem detalhes realistas dentro da loucura das cenas de ação. E ele faz isso várias vezes. Tem armas que descarregam e não tem mais bala ali para usar, e os personagens têm que usar outro instrumento ali para continuar a briga. Ele cria cenas de ação que parecem, ao mesmo tempo, muito fantasiosas, mas também muito... que tem algo orgânico ali dentro acontecendo, que torna, não digo talvez verossímil, mas elas fazem com que a gente embarque naquela fantasia. Como se o filme não mentisse para o público dentro das universo. Regras que ele criou, né? Exatamente, as regras, exatamente. Eu acho. Uma curiosidade, essa é a luta com o livro. O ator é um jogador de basquete da NBA, sérvio, bem famoso. Olha. E joga nos Los Angeles Clippers, então fica um easter egg pra quem gosta de basquete, que ele tá ali lutando, ele tem 2,20 metros e pouco, ele é um monstro. Eu vi uma entrevista com o Ken Reeves, ele contando que no primeiro filme eles ficam falando que ele matou 3 pessoas com um lápis. No segundo a gente coloca pra mostrar. E no terceiro, vamos usar um livro, vamos criar mais em cima disso. A gente quer criar essas coisas. Então eu acho muito interessante esse humor, mas não é um humor tipo da piadinha, é o humor da situação. Por exemplo, aquelas cenas no estábulo, usar o cavalo como uma arma. Isso é um humor, assim, simples, até ingênuo, mas que te dá um impacto, né? As pessoas gargalhavam na sessão que eu tava, aliás, a sessão tava lotada. Mas eu acho que é um filme que caiu nas graças das pessoas, porque é um filme que eu acho, talvez eu até esteja exagerando, assim, mas eu acho que ele deu uma mudada, uma balançada no cinema de ação americano desses últimos anos, porque o cinema de ação era tipo o Jean-Claude Serra, que é legal, tem várias coisas muito divertidas, eu gosto bastante dos filmes dele. Mas o John Wick, ele traz uma coisa visual que não existia nesses filmes, sabe? Ele traz uma brincadeira com cores e com luzes, assim, que pra mim, a cena no segundo, né? Que quando a mulher morre lá, que ele vai matar e tal, enfim. Eita, meu, já deu um spoiler, mas tudo bem, já faz tempo já. E que a piscina se enche de sangue lá, é um negócio super bonito, porque parece uma coisa de uma imagem mística, assim, sabe? Uma coisa de simbologia de magia negra, sei lá. Então eu acho que aí tem a ver com essa coisa dos subterrâneos. Inclusive o negócio era meio subterrâneo, né? Eu acho que ele traz um pouco do cinema de Hong Kong, que pouca gente viu. E ele atualiza o cinema de ação anos 80 e 90, que dos anos 2000 tinham sido esquecidos. Ele atualiza, traz para o mundo presente. Então essa coisa meio... absurda, como por exemplo vários filmes do Arnold Schwarzenegger a gente via pendurado num avião, True Life, que chama? True Lies.
Maravilhoso. Tira um banco e joga, quer dizer, aquelas coisas irreais, mas que dentro da realidade do filme ele tá valendo, ele traz isso pra hoje. Ele traz isso com uma técnica de quase de coreografia nas lutas e tiros. Tem muito videogame também, eu acho. Eu vejo aquilo ali e fico imaginando jogando Counter-Strike, quer dizer, ele com uma arma na mão atirando em cima de todo mundo e as pessoas vão morrendo simplesmente, assim, de maneira simples com tiro só porque ele é implacável, digamos assim. Eu acho que você pode jogar John Wick mesmo, porque eu acho que tem esse jogo. Capaz que tenha, assim. Mas assim, eu consigo ele ver todos esses elementos e ele colocar dentro do cinema de hoje. Então eu acho que ele é um filme muito atual, com essas referências pop que a gente já de 20, 30 anos vinha trazendo, mas não vinha sendo atualizadas. Eu acho que vinha, viu, Michel? Talvez não nesse nível e talvez não com essa qualidade. Talvez, Mas eu acho que o próprio João Nicolas Serra é um cara que traz essa brincadeira do cinema de ação com muito humor, com muitas coisas absurdas. Os filmes dele, o filme do trem, o filme do avião, ele tem todos os transportes, né? Mas o que o Michel fala, e você tinha lembrado, Michel, do Kill Bill. Eu lembrei muito do Kill Bill enquanto eu via, principalmente esse último, o John Wick, porque no Kill Bill tinha uma coisa que o Tarantino faz, mas acho que ali foi o ápice nesse sentido, algo de colagem de referência. Super. E que não levava necessariamente a algum lugar, mas que estavam ali na tela para compor o estilo que ele queria compor. Eu vejo isso também no John Wick 3, principalmente. Não é o meu preferido dos três, eu prefiro o segundo, mas nesse eu acho que o diretor tá mais solto para brincar com tudo que ele quer brincar. Tem tudo ali no filme, tudo cabe no filme. Você pode ver Matrix ali, que ele diz muito nas entrevistas que as irmãs Wachowski são uma referência importante para ele, porque elas criavam esses universos de fantasia que ele gosta de criar também. Isso você vê no filme. De vários filmes de ação que ele cita em entrevistas que são filmes que ele gosta. Então parece que foi o momento em que, com toda a liberdade, ele conseguiu fazer o álbum de figurinhas do cinema de ação que ele gostava de assistir. Nesse ponto eu concordo, tem uma semelhança que eu vejo com esse lado pós-moderno do Kill Bill. Talvez isso você veja como algo mais atual. E eu acho que é mais atual que simplesmente fazer um filme de ação parecido com os dos anos 80 ou 90. É algo que vem a partir dali. Pegar aquele espírito e ser tipo a herança daquele cinema. É interessante você falar do Kill Bill, vocês falarem, os dois falaram. Eu não tinha pensado nisso, mas dá pra fazer um paralelo em relação a Kill Bill com o John Wick no certo sentido assim. Kill Bill, pra mim, o 1 principalmente, é o filme em que o Tarantino se liberta da coisa da palavra. Ele era muito prisioneiro da palavra pra mim. E ele vai fazer uma coisa realmente visual. Ele começa a trabalhar cinema de verdade, assim. Então Kill Bill é um filme que é todo visual. Tem explosão de cores, tem cenários absurdos, tem coisa na sombra, tem coisa na neve, tem um monte de momentos visuais. Então, pra mim, foi um momento de up do Tarantino na questão cinematográfica, em como ele começou a dominar essa técnica mais. E o John Wick, em relação aos outros filmes de ação do momento, dos últimos tempos, eu acho que ele faz isso, porque eu acho que é muito difícil você ter um controle, além de você tentar fazer cenas muito bem coreografadas, muito bem feitas, você trabalhar com a fotografia dentro dessas cenas é uma coisa que eu só vejo nesse nível no cinema de Hong Kong, de verdade. Nos filmes do Tsui Hark, do Johnny To, que tem uma inteligência visual que não existe no cinema americano, que é muito mais básica, muito mais padrão, que pode até funcionar muito bem em algumas outras coisas, mas nessa questão visual, nessa embalagem visual, eu acho que eles não têm. Eu me lembro, por exemplo, de 3, que chama o filme do Johnny To. Isso, eu me lembro muito de 3, do hospital. A questão visual mesmo, a beleza, é uma beleza que você normalmente não vê nesse tipo de filme. Então ele traz o filme de ação para um outro patamar. A gente falou muito do Serra, eu gosto dos filmes do Serra, mas eu acho que são filmes com história, cena de ação, boas cenas de ação. Aqui ele traz, além da história, ou do fiapo de história e da cena de ação, ele traz toda essa bagagem visual que aí remete à herança dos 80, remete a Kill Bill, remete ao cinema de Hong Kong. Quer dizer, ele consegue colocar tudo isso de um jeito que você fala assim, tá bom, eu vi a trilogia, parece que eu já saquei qual que é o autoral desse diretor aqui. Ele tá fazendo algo autoral
falando com um público gigantesco, porque bateu os Vingadores essa semana nos Estados Unidos, tudo bem, Vingadores já foi a estreia, já tá algumas semanas em cartaz, mas assim, tava difícil aparecer um filme pra conseguir tirar essa posição do Vingadores. Sim, sim. Salas lotadas, quer dizer, deve ser um dos maiores sucessos do foi a do quarta Keanu Reeves nos últimos anos. A quarta maior estreia desse ano. Ele só perdeu pros Vingadores, pra Capitã Marvel e o outro eu não vou lembrar agora. Só filme de herói, mas ela é o quarto lugar, assim, ele rendeu 57 milhões nos Estados Unidos. Então se impõe, né? A trilogia chega no auge dela, digamos assim. Não, talvez, eu também acho o 2 muito melhor que os outros, mas acho que ela chega com um público conquistado, assim, que não tira mais dela. E é interessante porque o diretor de fotografia do primeiro filme, ele fez o Atômica, que é a versão feminina do Keanu Reeves. Acho que não. Inferior, mas. Ótimo, né? Do John Wick, na verdade. Acho que tem momentos muito legais ali, mas não tem o mesmo nível de qualidade, eu acho, da série, do John Wick. E o diretor que assumiu o segundo filme, que fez o terceiro também, que é o Dan Lautzen. Ele fez, além disso, os 2 últimos filmes do Guillermo del Toro. Ele fez A Forma da Água e fez a Colina Escarlate. Então, ele transita nesse negócio da fantasia, que tem tudo a ver com o que você falou. O Thiago falou. De como o filme precisou mudar, né, para sair daquela coisa pequena lá do filme de vingança, do filme policial clássico. Ele precisou meio que abraçar outra coisa, divertidamente, feliz com isso, e foi para esse lado da mitologia da máfia e criar as seitas secretas e tal. A história da moedinha, que nesse filme agora aumentou ainda mais, porque assim, tem bem pouquinho nos outros, assim, e nesse aumenta ainda mais. Eu acho bem interessante. Agora, eu acho que essa coisa de aumentar a mitologia, sei lá, tornou um pouco a série um pouco refém disso. Então eu acho que tem algumas coisas que funcionam muito bem, como por exemplo tentar mudar um pouco a origem do John Wick e levar ele para aquele lado lá que é dominado pela querida Angélica Houston, que eu achei maravilhosa no filme. Então essa parte eu achei que funcionou muito, tal, que achei legal. Achei legal repetir alguns personagens, trazer de novo Lawrence Fishburne, trazer de novo, sei lá quem mais apareceu, enfim. O pessoal do Continente, o porteiro, Ian McShane e tal. Só que, por exemplo, a parte da Halle Berry, eu já acho que enquanto a ação funciona porque é legal, é divertido mesmo. Mas aí eu acho que já achei que meio bobo, sabe? Eu achei que foi um pouco demais. Eles não podiam ter segurado mais um pouco, ficado só em Nova York mesmo. Mas enfim. É isso? É uma barrigada ali, Thiago? Eu acho que o filme tem uma bela barriga, viu? Não, o filme, não o Keanu Reeves, sim. Né? Porque acho que ele tá bem em forma e tudo mais. O filme é muito longo, tem 2 horas. O filme tem 2 horas e meia, quase. Tem 2 horas e 20. 10, enfim, é um pouco longo mas eu acho que o John Wick tem uma lógica que me parece mais semelhante a musical, por exemplo. Um bom musical, que na cena musical é o momento em que o filme mais te prende, mais te encanta e tudo. No caso do John Wick são as cenas de ação. Então, quando a cena de ação começa, eu paro e fico totalmente vidrado. Quando ela termina e entra a trama, já não me interessa tanto assim. De pegar vai pegar a pipoca, vai ao banheiro, enfim, que tá passando a trama. Eu já acho totalmente subversivo isso pro cinema hollywoodiano. Quando a trama entra, que é o menos importante, né? O cinema hollywoodiano é tão refém de trama, de roteiro, e o John Wick subverte isso. As cenas de ação que nos outros filmes são o que é mais bobinho, por exemplo, filmes da Marvel geralmente tratam isso como algo obrigatório. Tem que ter aquela cena de ação e geralmente não é tão criativo assim. No John Wick não, é o momento principal. Parem para ver agora vale o, ingresso, né? o que tá pagando o ingresso. E as cenas acho que são incríveis. As do John Wick 3 talvez sejam as melhores. A cena do livro que abre o filme eu acho excelente. Também a luta com o livro. O livro eu acho maravilhoso, mas a das facas. A das facas eu acho maravilhosa. Mas tem várias cenas muito boas. Nossa, do cavalo, então, a perseguição do cavalo. São 3 sequências no começo, essas 3, né? Mas depois tem a luta com os japoneses que também é muito boa. Sim, o problema que eu vejo de... Tem 2 japoneses, depois tem mais O problema que eu vejo de construção da narrativa do 3 é que as melhores cenas pra mim estão no início do filme. Sim, sem dúvida. E ele vai ficando menos interessante. Tem razão. Uma coisa que me frustrou foi a sequência final ter sido no mesmo cenário da sequência final do 2,
que é muito mais bonita. No 2 ela explode de cores ali. No 3 ele dá uma segurada lá e me deu uma sensação maior. Pô, vai terminar de novo aí, não é possível. Aí, enfim, deu um... Eu acho o final do 2 uma coisa sensacional pro cinema de ação. Eu moraria nesse John Wick 2. É, mais ou menos isso. É aquela coisa que você tem 1 hora pra fugir, todo mundo vai te procurar, ele começa a andar pela cidade, o cachorro, as pessoas cada vez mais possíveis assassinos ali atrás dele, eu acho incrível. E depois o 3 se constrói em cima desses últimos 10 minutos do 2, né? É tudo de acordo com o que aconteceu naqueles minutos finais do 2. Pois é, então você sabe que Mas aí ele vai meio longe demais, né? Longe até geograficamente falando. E essa parte meio longe, eu acho as cenas da Halle Berry ótimas. Tanto a pouquinha cena dramática que eles têm e as cenas de ação são boas. Mas o restante que tem ali naquela cidade, eu acho puxado. Eu acho que é... Meu Deus, pra que isso? Onde estamos chegando? Eu nem vi Jerry, mas é tipo Jerry do Gus Van Sant. Tem uma coisa meio de deserto. Isso, né? Mas nesse ponto da trama, é que a gente pode falar do filme inteiro sem falar na trama, que tá tudo bem, né? Não é o mais importante. Justíssimo. Mas nesse aspecto da trama, o filme decepcionou um pouco, viu? Porque o John Wick, eu achei ele tão surpreendente, um filme que tanto nas cenas de ação quanto na construção da trama, eu acho que ele é muito bom, porque enquanto as cenas de ação vão ficando mais extravagantes, a trama também vai ficando, ele vai te surpreendendo, vai abrindo possibilidades. O personagem do Lawrence Fishburne eu achei uma surpresa no filme, a história dos pombos, é um filme muito criativo, ele tem uma imaginação ali que está em todos os aspectos. Isso eu acho que é um grande filme, um dos melhores filmes do ano em que ele foi lançado. No segundo, eu acho que na parte da trama ele perde muito dessa imaginação. Ele fica no terceiro. Eu acho que ele fica preso ao template do segundo. O que o segundo construiu, o terceiro fica ali um pouco empacado naquele universo, indo e voltando, sem explorar possibilidades que seriam mais surpreendentes. No segundo, quando termina o segundo, eu pensei, poxa, o terceiro vai ter, não sei, uma realidade paralela, vai ser muito louco. E não foi tanto quanto eu imaginava. Mas não vai. A imaginação foi um pouco mais pé no chão, né? De coisas reais dentro da possibilidade. Mas você não achava, Chico? Que eu fiquei com essa impressão quando eu vi o segundo e eu achei que outros tivessem ficado. Quando termina o segundo, não parece que o filme vai para uma Matrix, assim, vai para uma mitologia mais absurda que estava escondida ali, eu achei. Não sei. Eu imaginei que fosse por esse lado da máfia mesmo, de explorar mais a máfia e mais a cena de ação. Eu achei que era mais ou menos isso. Só que eu acho que ele exagerou na quantidade de coisa, mas tudo bem. Que vira quase um filme estilo James Bond, né? Ele indo para outros lugares, outros cenários, encontrando personagens em até outros países, né? Tem uma cena do 2 que é muito boa. O 2 eu revi ontem. E tem uma cena do 2 que é muito boa. Depois que ele vai e faz o serviço que ele tinha que fazer, ele sai, encontra o Common, né? Que é o rapper lá, que ganhou o Oscar com Glory. E aí ele vai, ele também é assassino, os dois se olham e dizem assim, e aí, tá trabalhando? Tô trabalhando. E aí, a noite foi boa? A noite foi boa. Então, cara, é maravilhoso. E depois descamba pro tiroteio. É um negócio, aquela sequência é incrível. Incrível. O 2 tem realmente muitas cenas incríveis. Né? Eu fico extasiado com aquele 2. Mas é isso. Mas o lado bom do 3, eu acho que ele libera um pouco mais a comédia que tinha nas cenas de ação já nos outros filmes, mas nesse tá muito mais exagerado. Sem dúvida. Tá muito mais brincando com a história. Tem várias. É muito pra você rir mesmo. É um humor quase cartunesco, assim, de desenho animado mesmo. É cartunesco, né? Quando ele vai e ele cria todas aquela mitologia, chega naquele nível ali, ele realmente fica uma coisa cartunesca. Conscientemente, imagino. E o Keanu Reeves, já fazendo o gancho pra gente falar sobre ele depois, eu acho que ele faz isso muito bem, porque ele tem aquela expressão de porta, né? Que combina com esse humor do filme. Porta fechada. Fechadíssima. Aquela porta lá, aquela coisa trancada. É uma figura. Que fica mais engraçado ainda, né? A cena porque ele tá lá sério, sempre muito sério. Então parece aquele personagem do clown, do palhaço sério, que tudo ao redor dele é absurdo, é engraçado, é fantasioso, mas o palhaço não clima, né? Não ri, né? Fiquei imaginando ele como sai da pose dele. O oposto ao John McClane, que fazia o humor ocorrer dentro da ação. E aqui é o contrário. John McClane do Duro de Matar. Duro de Matar, a ação ocorre
causa humor e o personagem não vira pro top porque tem que matar mais alguém, né? Então, tipo, dane-se. Parece que ele tá até um pouco entediado. O público riu, porque eu não quero nem saber. Eu tenho mais uns 50 pra matar aqui em 50 segundos. Mas é a volta por cima do Keanu Reeves, total, né? Porque Keanu Reeves, ele tem fase, ele tem momentos, né? Ele vai de um... ele surge, sei lá, no Velocidade... Não, ele, na verdade, surgiu lá atrás. Você tá se antecipando na pauta. Verdade. Se segure. Não, tá, tudo bem, desculpa. Mas só pra falar assim... Ele é um ator muito ruim. Muito ruim. Olha a polêmica. Mas ele funciona maravilhosamente pra esse personagem. Esse é o ponto que eu queria chegar. Ator ruim que funciona. Tem gente que nasceu pra um papel. Tem gente que é ruim e funciona. Não, ele nasceu pra vários papéis. Faltou mais alguma coisa ou podemos fechar e... A gente vai dar metavaranda pra trilogia, pros três? Não, só pro terceiro filme. Mas, Michel, você que viu os 3 agora nesse fim de semana, algum se destacou? O 2 mesmo? O 2, né? Eu acho que as cenas de ação do 3 estão mais caprichadas, assim. Talvez com mais tecnologia, com mais dinheiro. Mas o 2 eu acho ele todo coeso, todo redondinho. Um pouco de trama com tudo que a gente falou aqui funciona melhor. O 3 acho que tem mais barrigas. O primeiro também, eu até, como eu tava revendo, eu olhei 29 minutos antes de ter a primeira cena de ação. De uma lenga-lenga, de... O matador que apanha e aí vai atrás e não acontece nada, conta a história da esposa que não é muita história. Porque imagina como é difícil, acho que é um... Tava tudo bem, ele tava iniciando o que hoje já tá se tornando uma tetralogia, mas assim, enxergando, o filme é super legal primeiro, mas meia hora de embromation, não sei o que lá. O que eu achei interessante é essa história de que ele quer estar vivo para lembrar do seu amor. É bonito isso, é quase... No terceiro isso se perdeu um pouco, né? Eu nem lembrava mais desse amor. Tem uma cena que ele perde o dedo e a aliança vai junto, que aí eu acho que vai ser um gancho... Né? Não, vai ter um gancho pro próximo, talvez. Mas eu não tava lembrando dessa história do amor. Mas isso é praticamente... isso no primeiro tem bastante. No primeiro tem, bastante. E mesmo no 2 ele fala isso. No 2 fala também, mas no primeiro ele tem várias vezes. E eu lembrei do Longa Jornada Noite Adentro, que eu falei uma coisa sobre a questão da beleza, né? Do lembrar de um amor vivido. Aqui ele quer viver e mata metade do planeta, quase o Thanos. Quem matou mais? É uma pergunta boa. John Wick ou Thanos? Vamos ver até o fim da tetralogia, né? Ele mata porque ele quer viver para lembrar e ficar recordando do amor que ele outrora viveu. Então... É poesia, né? Total. Nossa, eu emocionei aqui. Afinal de contas, os dublês também têm coração. Eu pensei que fosse um filme sobre um cachorro que morreu e deixou o cara muito enfesado, não, né? O cachorro tinha um subtexto. O cachorro foi só a gota d'água. Tá bom. O cachorro foi deixado para a mulher dele que morreu. Aliás, vale mencionar que essa trilogia tem uma relação muito especial com os cachorros. Os cachorros são super importantes, né? E nesse terceiro tem uma cena de ação com cachorros que eu... Acho que se tiver um ranking de cenas de ação com cachorro, aquela ganha. O cachorro... Palm Dog já ganhou, né, John Wick? Qual que é a cena? Tem uma cena que um cachorro chega a escalar uma parede, não é? Eu achei incrível. Vocês querem dar nota pra trilogia? Mas Michel, antes de rapidinho da nota, você falou que o primeiro começa numa lenga-lenga e que pra você os 3 são um filme só. Isso eu acho incrível, porque a sensação que eu tenho é que ali você tinha um diretor, ainda que ninguém conhecia, que vinha do universo dos dublês. Imagina como ele era ignorado em Hollywood. Totalmente. Tinha que provar muita coisa. Então o primeiro filme ele tentou estruturar, no meu ponto de vista, de uma maneira mais convencional, começando aos pouquinhos, definindo o personagem. E pra só pirar quando possível. Mas ele não tinha dinheiro, na verdade. Mas você acha que no primeiro ele já faria um John Wick 3? Eu acho. Não sei. Também não sei. Eu acho que não. Eu, como revi, as cenas lembram muito. A questão visual lembra muito, claro, com menos verba, mas já tinha o conceito ali muito forte. E vai crescendo o roteiro. O roteiro, sem dúvida, vai pirando na maionese, mas a questão visual, de como ia ser feito, as cenas de ação já eram bem semelhantes, pelo menos eu tive essa impressão. Metavaranda? Só uma coisa, o primeiro John Wick no primeiro final de semana nos Estados Unidos rendeu 14 milhões de dólares, o segundo 30 milhões de dólares e o terceiro 56. E eu lembro que foi um filme que foi um pouco até desprezado, tanto pela crítica quanto por parte do público. Eram vistos filmes, principalmente o primeiro, um filme visto como um action movie, assim, B, né? Ninguém ligou muito pra ele. Algumas indicações e prêmios de melhor filme de estreia.
E o segundo passou batido, assim. O Keanu Reeves, ele, como a gente brincou aqui, ele já estava numa fase que não fazia a mesma bilheteria que fez com Matrix, por exemplo. E ele se juntou com o diretor que tem um passado com ele, e os dois juntos ali resultaram no filme. Acho que tem muito do Keanu Reeves também ali. Não visualmente, mas na história, inclusive aspectos da vida dele. Então a gente pode falar alguma coisa quando falar dele. Mas assim, tem um pouco de Keanu Reeves também. O Chico falou que ele nasceu pra fazer esse papel, praticamente, então... Talvez... Não, você que falou. Eu peguei... Não. Eu tava só criando em cima do que você falou. Tá tirando conclusões. Exatamente, tirando conclusões, exatamente. Meta varanda, Chico Firman. Pra trilogia? Pode ser. Eu dou pro primeiro, acho que eu dou nota 7. Pro segundo, nota 9. E pro terceiro, nota 7 também. Nossa... Eu vou dar nota só pro terceiro porque eu não revi os outros. O segundo eu acho muito bom, eu gosto muito. O primeiro eu acho um bom filme de ação, com uma cena de ação que é muito incrível, maravilhosa e tudo mais. O terceiro eu acho que tem cenas de ação as melhores do ano, dentro de um filme ok, cheio de barrigas e que enrola muito. É até meio tedioso pra mim como ele desenvolve a trama. Eu esperava muito mais imaginação nesse aspecto também do filme. Então vou dar 6,5. Muito bem, eu também dou 6,5 pra todos, vai. 6,5 pra tudo. Pra tudo? Eu acho que talvez o primeiro um pouquinho 6, mas tá ali, tá todo mundo muito parecido. Você ali. dá só 6,5 pro segundo? Sim, 6,5. Que absurdo, Michel. Tá bom já, é uma nota boa, muito boa. Isso? Altíssima quase. Vamos falar então de Keanu Reeves. A gente já brincou no começo que ele já fez viagens no tempo, Thiago. Já foi um policial infiltrado de uma quadrilha fã de esportes radicais, Chico. Já fez milagres no ônibus, não fez, Cris? Pois é. Ele já teve relações promíscuas com o diabo. Saiu da Matrix. Relações promíscuas com o diabo. Você não lembra de... Não. E se apaixonou trocando cartas em épocas diferentes. O Keanu Reeves não é pra qualquer um, cara. Ele já fez coisas que até Deus duvida. Poeta! Poeta Michel Simões. Keanu Reeves nasceu em 2 de setembro de 1964. Ele tem 54 anos. Sabe onde ele nasceu? No Líbano. No Líbano, ele é de Beirute. Depois do divórcio dos pais, ele se mudou pra Nova York. E ficou anos sem saber do pai dele. Aliás, ele tem uma história bem complicada, o Keanu Reeves. Familiar, tem bastante tragédias, ou mini tragédias. Ele jogou hóquei no gelo na faculdade, era um goleiro, diziam que ele ia se tornar profissional, chamado de A Parede, na escola, até que ele acabou entrando na escola de teatro e foi expulso em Toronto. A gente entende. Tá, tudo bem. Tá tudo combinando, né? A gente vai ser expulso da escola de teatro, o Keanu Reeves, tá bom, mas voltou, persistiu e chegou lá. Foi venceu na vida, exatamente. Foi isso que eu achei de interessante no começo de carreira dele. Os primeiros filmes dele são de 85, 86, ele fez muitos anos filmes juvenis, né? Não sei se vocês viram algum desses filmes. Então, eu acho que esses filmes eles ficaram meio pra trás, né? Eu acho que ele destacou, né? Que ele começa a ter alguma projeção, ainda não era a projeção, mas e quando ele faz Ligações Perigosas, ele fez. Tem um papel pequeno, Ligações Perigosas, mas ele tá lá, que talvez esse papel tenha levado ele pro Drácula do Bram Stoker. Talvez, mas eu acho que o papel mais importante no começo da carreira é realmente Ligações Perigosas, e aí logo a seguir ele faz Bill e Ted. E aí Bill e Ted, ele define quem ele é. Ele define quem ele é. Ele não explode, mas ele coloca o nome na história do cinema com Bill e Ted. Ai, meu Deus, vamos lá. Vocês assistiram Bill e Ted? O que mais? Assisti há muito de carreira? tempo. Há muito tempo. Eu lembro do filme dele do Gus Van Sant, Garotos de Programa, não era? Sim. Que aí acho que era uma fase um pouco mais indie da carreira dele. Ele oscilou muito entre filmes mais mais indie. Ali já, né? Eu acho que no mesmo ano do Garotos de Programa ele fez o Caçadores de Emoção. Exatamente. Eu acho que ele foi paralelo, assim, vou no filme mais pop e vou no filme mais cult. Eu acho que ele foi tentando não, foi o que apareceu, ele fez, certeza. Olha que curioso, ele fez Ligações Perigosas, aí ele faz Bill e Ted, é como o Chico falou. Caçadores de Emoção, o Garoto de Programa do Gus Van Sant, que é um filme todo indie, todo lento, onde ele fica o melhor amigo da vida do River Phoenix. Depois vai fazer o Drácula, quer dizer, ele realmente pulava de galho em galho que ia surgindo, ele foi construindo a carreira dele ali, mas ele explodiu de vez
com o ônibus, né, Cris? Velocidade máxima. É isso aí, com a Sandra Bullock, que recentemente revelou que tinha um crush nele, e ele falou que também também tinha um crush nela, então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Mas nunca se realizou isso? E supostamente não. Olha só. Mas supostamente ele não é gay? Então. Não, acho que pelo menos eu acho que não. As histórias dizem que não. Dizem que não. É curioso você falar isso, porque Tem essa então, eu acho que hoje que eu li também- mais a biografia dele, eu entendi de onde vem essa mística. Porque ele teve uma namorada que ficou grávida e durante a gravidez o bebê... A gravidez não foi pro final, ele não vingou, mas já tava bem grande, teve que tirar o bebê, enterrou, porque já tava há 7, 8 meses. E pouco depois eles terminaram, e quando eles estavam querendo voltar, ela morreu num acidente de carro. Então, dizem que depois dela ele não mais se relacionou, ou pelo menos não publicamente se relacionou. Isso tá até ligado com o John Wick que eu falei agora, de querer ficar relembrando de um amor, de um grande amor. Entendi, você acha que Dizem ele... isso que seria o autoral dele no John Wick. Uhum, E aí ele nunca mais foi interessante. visto com ninguém. Interessante. E é engraçado que, paralelo a esses dois lados que a gente falou, tem um terceiro lado que é o das comédias. Ele fez algumas comédias bem interessantes e bem famosinhas na época. O Tiro que Não Saiu Pela Culatra, que é o Parenthood. Ele fez o Tia Maria Até Te Matar. E depois ele fez Kenneth Branagh, Muito Barulho por Nada. Nenhum ele se destacou, tá? Nossa, ele tava lá? Tava Eu lá. não lembro. Quem Opa, não tava que bom. nesse, né? Quem não Esse aqui acho tava que vários. todo mundo. Ele fez um segundo filme com o Gus Van Sant, né? Que é o Até as Vaqueiras Ficam Tristes, que muita gente esqueceu. Eu também esqueci. Enfim. E ele foi o Buda, no Pequeno Buda, cara. De Bernardo Bertolucci. Eu lembro, Fez tudo. poucos atores tão versáteis, né? Só consigo pensar no Nicolas Cage. Mas... Estamos descobrindo quem é o número 2 na carteirinha do Thiago Faria. Eu acho que depois que o Nicolas se for... Mas a gente falou do começo da carreira dele, mas onde vocês encontraram o Ken Reeves nessa vida? Foi Qual foi o difícil primeiro filme não que vocês encontrar. viram? Eu acho. Porque eu ia ver filmes no cinema e ele tava lá, né? Caçadores de Emoção marcou-me o início da minha adolescência. Eu vi no cinema e daqueles filmes que viraram filmes da vida, sabe? Só porque eu tinha visto 5 antes, né? Esse foi o 6º, então achei maravilhoso. Mas é grande filme, eu ainda gosto dele. Até a última vez que eu vi, não faz muito tempo, eu gostei. Mas Keanu Reeves, eu acho que ele era mais um símbolo de um astro, pau para toda obra, sempre à disposição ali, do que um grande ator. Acho que ele nunca chegou a ser considerado um grande ator. Chegamos a essa conclusão facilmente. Eu acho até, olha a polêmica aí, os fãs não me matem, eu acho que ele não fez a transição que o Robert Pattinson tá fazendo, que é de se tornar um grande ator. Sim. De sair da condição de porta para a condição de grande ator. Não, eu concordo. Só que o Keanu Reeves é engraçado, porque eu nem sei... Ele consegue fazer a gente se emocionar romanticamente. Você, fale por... não consegue nada. Nós falamos da Casa do Lago aqui, todo mundo gostou. Não, Da Casa do Lago a gente gostou, do Alejandro Lagretti a gente gostou, mas não foi A por gente causa não do se Keanu Reeves. emociona com o Keanu Ninguém Eu, gostou pelo por causa menos... do Keanu Reeves. Todos aqui gostaram da Casa do Lago, ficaram tristes com a história romântica. A gente Vocês ama a Casa riem do com o Lago. Keanu Reeves, vocês Não, a gente se não ri com o Keanu Reeves. empolgam. A gente ri do filme em que ele está. Entendeu? É diferente, assim. O que eu ia falar é o seguinte, É o ator assim, que todo diretor quer, porque valoriza o filme em o si. Né? Keanu Reeves, ele é aquele cara que ele tá em todas, ninguém tá prestando muita atenção nele, mas ele é muito simpático, ele é muito legal. Simpático não, ele é até meio travado, mas ele é legal, as pessoas gostam ele dele. é uma... Ele como tem um diz carisma. o Physique de Role, é a figura dele. Ele é muito... tem um quê cinematográfico. Essa cara é meio jovem, né? Que não envelhece tanto. Não sei explicar também, é um Que ele fala grande que no mistério. começo da carreira ele queria fazer papéis mais velhos, tinha, sei lá, 25 e estavam botando ele pra papel 16, porque ele não parecia ainda que ele tinha a idade que tinha. Eu acho aquele amigão Dumbi, sabe? É um cara que de parece amigão. meio gente como a gente, mas ao mesmo tempo parece um galã meio outsider. Não sei. O personagem do Matrix era isso, era pra... Ele vestiu perfeitamente o Neo do Matrix, porque não sei se você lembra do início do primeiro Matrix, é um cara comum, né? Que trabalha numa firma com o terninho dele. Tem um emprego, é gente comum, como a gente. E vai descobrir que o mundo é uma grande criação. Então, o Keanu Reeves, ele transita bem nesses personagens que tem que parecer um pouco comuns, mas acabam entrando em situações extraordinárias. O John Wick também é isso. Então... O John Wick não, o Keanu Reeves não foi aprovado como um grande ator. Não, gente. Não foi indicado Não, ao Oscar. muita gente vai gostar. E tem critérios
diferentes para você definir o que seria um bom ator. Talvez esse ator que veste bem vários personagens e que tem essa presença no cinema seja para muita gente um bom ator, represente um bom ator. Eu acho que ele se encaixa muito bem em alguns tipos de papéis. É um ator de tipos, é isso. É, exatamente. Mas ele não dá um personagem X e um Y o oposto e ele vai conseguir fazer. Ele já tentou. Ele já fez Shakespeare, sabia? Então, ele tentou. No teatro ele fez Shakespeare, Shakespeare no cinema. Mas ele tentou. Chico, você que tem essa. Ele tentou ser indicado ao Oscar, por exemplo. Eu não sei se ser indicado ao Oscar, mas fazer filmes sérios ele tentou. Ele fez Caminhando nas Nuvens. Por exemplo, que a ideia era que fosse um filme sério, né, do Alfonso Arau. Ele fez... Doce Novembro. Advogado do Diabo, e que é um papel um pouco mais sério ali e tal. É o momento que ele se finca de vez como pop, né? Porque é quase junto o Velocidade Máxima, o Advogado do Diabo e Matrix, acho que são, sei lá, 3, 4 anos que compreende tudo aquilo. Eu acho que ele vira um ícone pop no Velocidade Máxima. Ele vinha se preparando pra isso, ele fez alguns filmes antes. Caçador de Emoção já é, na verdade, né? Sim. Já é, eu acho, olha só, só deixa eu fazer, então, trazer pra nossa realidade, que parece que a gente escolheu o Keanu Reeves como tema hoje pra gongar o ele não coitado. Ser gongado. Não. Quando você entra no IMDb, lá, para ver a filmografia do Keanu Reeves, você vê que ele ganhou 12 prêmios e foi indicado 22 vezes. Aí você entra para ver quais são os prêmios. MTV. Tem, por exemplo, Bambi Awards de melhor ator pro Dia em que a Terra Parou, Blockbuster Entertainment Awards para Matrix, que ganhou vários prêmios. Tem o prêmio da MTV, que ele foi indicado de melhor beijo no Matrix Reloaded, melhor luta no Matrix. Aí tem Most Desirable Male por Caminhando nas Nuvens, indicado por Velocidade Máxima também para Most Desirable Male e para melhor beijo. Era fantástica, o mais desejado e a mais desejada. E tem ele foi 6 vezes indicado ao Framboesa de Ouro. Aí sim. Por vários filmes aqui. Johnny Mnemonic, esse aí é péssimo. Nossa, esse realmente... Por Muito Barulho por Nada, ele foi indicado por o Framboesa de pior ator coadjuvante. Tá, saindo do Framboesa, então, que aí é a avaliação, tem o Teen Choice Awards. Foi indicado, enfim, acabou. Então, ele tá aí no underground das premiações. Ele tá no mundo mais pop, e aí agrada ou desagrada, né? Ele não conseguiu, nos papéis ditos sérios, fazer o mesmo sucesso que ele conseguiu fazer com Matrix. Por exemplo, se um jovem grande ator no Drácula de Bram Stoker seria um grande destaque da carreira dele. Quem é que lembra que o Keanu Reeves está naquele filme? Ninguém. Porque tem um Gary Oldman, porque tem um Anthony Hopkins, porque tem o Winona Ryder que nem tá nos melhores dias dela, mas... Não dá nem pra dizer que ele não teve oportunidades, né? Não, ele teve várias. Não, mas eu vi Garoto de Programa ontem, eu não tinha visto. Garoto de Programa é um filme maravilhoso. Agora... Michel não achou, mas eu acho uma bosta. Eu acho bom. Nossa. Mas você vê a interpretação dele, a interpretação do River Phoenix. Não dá. É difícil eu vi esse filme há muito tempo, Michel. Engolido. Ele tá pelo menos bem nesse, porque a memória que eu tenho é razoavelmente boa dele nesse filme. Ele tá meio durão, assim. Vá. Sabe? Meio... E ele faz um personagem, todos os personagens são ali... Quando ele faz o Pequeno Buda, por exemplo, é um filme pra um jovem ator brilhar, entendeu? Por mais que o seu filme seja ruim, seja fraco e tal, é um papel que pra você brilhar. O Caminhando nas Nuvens é pra ser um herói romântico, não conseguiu. Enfim, eu nem sei, 12 de novembro, não sei, alguém tem que ceder, ele tá bem nesse filme. Ele tá bem, mas também é durão, né? Mas eu acho que ele funciona, durão, porque... ali, namorando com a mais velha. Eu acho ele com a Diane Keaton foi o melhor dupla da vida dele, talvez. Eu acho que ele veio esses 5 anos aí que eu falei, onde ele ficou na crista da onda das bilheterias, e depois emplacou alguns filmes de sucesso, outros nem tanto, mas que, por exemplo, ele fez O Homem Duplo, que é aquela animação, rotoscopia, que eu acho que é interessante o personagem dele. Eu gosto muito do Homem Duplo. Mas... ele acabou não acertando, né, durante muitos anos. Por exemplo, O Dia que a Terra Parou, X, né? Sim, A Vida Íntima de Pipa Lee...
Não, completamente mas por exemplo, aí de vez em quando... Eu nem sabia da existência. Quando ele Você faz... Peppa Pig? A vida íntima da Peppa Pig. Bonitinho! É com a Claire Underwood, né? Chatíssimo esse filme. E é dirigido pela esposa do Daniel Day-Lewis. É muito ruim esse filme. Não gosto não. E aí depois ele acho que desiste disso e fala... Eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer filme de porrada. Então ele faz 47 Ronins, ele faz o Homem do Tai Chi. Ele tem uma ligação muito íntima, vamos dizer assim, com a cultura oriental. Ele gosta dessa coisa das artes marciais e tal. Então isso tem a ver com vários filmes que ele fez. O próprio Matrix, né? Ele dirigiu um filme, né? Ele dirigiu o filme que é O Homem do Tai Chi. Que foi razoavelmente elogiado. Então talvez o caminho dele seja mais na direção nesse mundo e tudo aí, mais. Ele se encontrou aí. Eu acho que ele se encontrou aí. E é isso, Michel, eu concordo com você. Acho que o John Wick, ainda que seja um filme de ação mais muito fantasioso e até que não se leva a sério, e acho que isso é uma vantagem, um ponto positivo do filme. Você nota uma ligação sentimental com o Keanu Reeves, né? Com a trajetória dele, com os personagens que ele já interpretou, com os temas que ele gosta de filmar, enfim. Eu tenho essa sensação. E agora, quando ele tá mais tranquilo, assim, digamos assim, fazendo o que gosta, ele faz filmes como o como é que chama? Knock Knock? Knock Knock. Esse é bom. Bata antes de entrar. Eu achei ótimo esse filme. Eu não gosto muito da atuação dele, mas também não acho ruim, mas não. Ele tá ali, tá ali se entregando, ele é quase um trampolim pras atrizes brilharem naquele filme, né? Então, assim, ele tá ali se divertindo, fazendo o que ele gosta, e o filme transcorre super bem, então... Eu fico mais legal, gosto mais dele fazendo essa fase do que se forçando a fazer um filme como... Um filme mais sério, dramático. Que ele dá o Demônio de Neon também, né? Eu tentei lembrar dele, mas eu até agora dele nesse filme. Eu acho que ele sabe que ele não é um bom ator, e eu acho que mas ele sabe que ele é um cara dedicado, então eu acho que ele se dedica mesmo às coisas que ele gosta. E o John Wick foi uma maneira que eu acho que se de reerguer mesmo, assim. Ele fez algumas coisas interessantes no meio disso. Interessantes, eu digo assim, eu não gostei muito dos filmes, mas eu acho interessantes. O Amores Canibais, que é o... Como é em inglês? The Bad Batch, que é daquela diretora que fez aquele filme da vampira lá, uma iraniana, esqueci o nome dela. Anna Lily, não sei das quantas. É um filme de distopia, de futuro alternativo e tal, não sei o que. Não é bom o filme, não é bom, mas ele tá lá no filme que tem uma pegada diferente. Então acho que tem uma coisa ali. O Demônio Neon eu gosto muito do filme, realmente também não lembro o papel dele. Mas eu acho que mas foi isso. Agora eu vou dar uma pro Thiago. Vamos lá. Você sabe que ele está no filme, que inclusive tem uma homenagem a ele, que chama Keanu, Cadê Meu Gato?, escrito por Jordan Peele. Ele faz a voz do gato filme. Keanu. Eu sei desse filme. Então... o Jordan Peele ali se exercitando pra fazer alguma coisa, né, depois. Tá, tudo bem. Eu nunca parecia que eu não gosto do Keanu Reeves. Eu sempre achei o cara simpático. Eu acho que ele nasceu pra... personagens como John Wick, como Caçador de Emoção, que tem lá, ação, né? tem uma coisa meio juvenil, por mais que já esteja com 50 anos, que tá enraizado nisso e que pode fazer essa cara de porta, como vocês falaram, mas é aquela coisa da porta que tem dentro um sentimento, um coração. Tem toda uma casa, bate, né? Tem toda uma casa. Você consegue não enxergar aquilo, mas você imagina que tá ali dentro. Tá, entendi. É uma projeção, na verdade. Isso. eu vi recentemente um filme dele, eu vi no avião esse filme, que é um filme que ele fez em 2018, ano passado, com a Winona Ryder, retomando a parceria de Drácula de Bram Stoker, Jesus. chamado Destination Moon Wedding, sei lá, enfim, Destination Wedding, eu acho. Que é um filme que basicamente eles são padrinhos, são padrinhos para de um casal, de ano passado, de um casal que tá se casando, obviamente, e eles se encontram lá. E eles começam a meio que se odiar, enfim, por vários motivos e tal, mas assim, começam a se entender e tal. E eu achei uma belíssima homenagem. Não é um filme muito bom, é um filme médio. Mas eu achei uma belíssima homenagem às histórias dos dois, porque são dois atores que é interessante a maneira como eles se perderam na proposta inicial deles. Ele era para ter sido um grande ator de ação, um grande não sei o que lá, e ele vem e ele vai. Ele vem, ele vai, ele vai. Ele tá na parte do vem atualmente, né, do John Wick. Mas sabe depois até quando isso vai durar.
E a Winona Ryder é aquela atriz também que vinha super promissora e tal, aí vai dar uma roubadinha e aí sumiu, ficou desgraça e voltou loucona, piradona lá no Stranger Things. Então eu achei uma bela homenagem pros dois, como dois atores, duas promessas dos anos 90 e tal, que meio que se perderam e tentaram se encontrar ali. Mas o Ken Reeves eu acho que tá melhor que a Winona Ryder com certeza. Na fita. Ouvindo as entrevistas dele e os comentários, todo mundo acha ele um cara super legal, super gente boa, e ele é aquele cara que mais tranquilão, que não tá nem aí pra dinheiro. Eu li uma história que ele deu 35 milhões de dólares para a equipe de maquiagem e de efeitos especiais de Matrix. Dá praticamente quase $1 milhão para cada um deles, porque ele achou que eles mereciam e tá tudo certo. Opa! Legal. É aquela coisa que, tipo, o dinheiro eu ganho, então vou dar pra vocês aqui, vou dividir o pão. Cris, você que falou pouco, resume pra gente o que você acha de Ken Reeves, um galã, uma porta, Um galã, uma porta, e acho que eu também acho... dois canos fumegantes. Eu acho que é aquele cara que é isso mesmo, né? Ele não encontrou um caminho dramático, um caminho de ganhar Oscar, então ele foi viver de cinema de ação, é um pouco... Em alguma maneira, o Brad Pitt, em algum momento da carreira ali, acho que menos que o Brad Pitt, acho que ele teve menos chances ainda que o Brad Pitt, mas é isso, né? Em algum momento ali ele desiste e começa a fazer outro tipo de cinema, de vez em quando ele volta pra tentar. Talvez o Robert Downey Jr., que desistiu completamente, que resolveu viver só de Homem de Ferro. Acho que tem um pouco esse lado. Acho que ele decidiu fazer... Em algum momento ele pensou e aí depois ele falou, não, vamos fazer só o que for legal mesmo. Acho que o Chris falou tudo. Vamos fazer só o que for legal mesmo. Acho que tá resumido. Vamos partir para o puxadinho? Só uma pergunta, claro. Michel. Você tem um filme preferido do Ken Reeves? Uma atuação, você disse? Desculpa. É porque ele sempre valoriza, como eu disse, ele valoriza os filmes, né? Em que ele Dos filmes... Mas uma atuação preferida do Ken Reeves? Atuação preferida do Ken atuação? Reeves? Caçador de Emoção. Caçador de Emoção. Sim. Eu também acho boa. Eu não lembro direito da atuação do Keanu Reeves ali. Ele faz um policial infiltrado, né? Não, atuação eu quero saber. Eu acho que ele combina muito bem ali. Ele é o mais fechadão e o Patrick Swayze é o mais extrovertido, pelo que eu lembro. Exatamente. Eu não sei se eu tenho... Eu acho que uma atuação mais interessante dele, mas eu acho o Matrix o melhor filme que ele trabalhou, mas aí... É participação, né? Por mais que ele seja o principal, claro. Ele é chave para o sucesso do filme também. Vamos pro puxadinho? Vamos. Ou você quer saber do Chico também? Qual que é a atuação? O Chico eu acho que não conseguiu tá resgatar nenhuma. Tem uma atuação boa dele, uma atuação, gente, é difícil, né? Nossa, o John Wick. John Wick. Vai, John Wick. Eu também. Eu acho que hoje eu escolheria o John Wick porque eu acho que casa bem com o estilo do filme. Agora, um filme, os filmes que eu mais gosto que ele tem, Drácula e Garoto de Programa. Muito bem. Cris Lume. Oi. Você tem alguma coisa pra trazer para nosso puxadinho? Vamos bater um papinho. Sobre? O tema você vai escolher. Bom, vai começar aí o 23º Cultura Inglesa Festival e dessa vez eles trazem uma mostra sobre heróis britânicos. Tudo a ver com ela, né, gente? Então nós temos aí Rei Arthur, os filmes do Rei Arthur, tem inclusive aquele do Clive Owen e aquele do Guy Ritchie, aquele filme bom do Guy Ritchie. Tem todos os filmes da Lara Croft com a Angelina Jolie e o filme mais recente com a Alicia Vikander. E o outro filme que o Michel adora, que é o Sherlock Holmes do Downey Jr. com o Jude Law, obra-prima. Outra obra-prima do Guy Ritchie. Tem muito Guy Ritchie aqui nessa mostra, hein? Que beleza. Né? Não sai, não vou nem ainda comentar não saiu. Esse Michel adora. E assim vamos. É uma mostrinha pop aí que acontece a partir do dia 24 de maio. E vai durar algumas semanas, né? Não vai ser só no fim de semana. E aí, Chico, e você? Puxadinho, ontem terminou Game of Thrones. Tava prometido esse momento, claro. Prometido? Por quê? A gente queria seu balanço da série. Então, a 8ª temporada foi muito criticada, muita gente criticou, mas as pessoas estão criticando tudo também, né?
critica o Sonic, critica tudo, gente. Critica o governo. Nossa, haters gonna hate. Critica o governo, né? Critica o governo, né? Pois é, não entendo esse pessoal. Mas enfim, eu acho que realmente teve umas coisas precipitadas nessa última temporada. Foram só 6 episódios. Os episódios foram um pouco Como assim maiores. precipitada depois de 8, 9 anos, Chico? Me conta. Precipitada porque muitas tramas eu acho que eles meio que tentaram resolver muito rápido. Deram uma aceleradinha. Demoraram tudo isso e chegou nessa temporada. Por exemplo, tinha a grande promessa de Winter is Coming, foi resolvida em um episódio, entendeu? Um episódio não, demorou 3 episódios, mas em um episódio matou toda a história. A mística não, toda a história que resolveu ali. A outra chegada, que é a ascensão lá da rainha, também demorou um episódio. Então foi muito tudo algumas coisas foram meio apressadas mesmo. Mas eu acho que a série, nesse último episódio, eu achei que as coisas se ajustaram muito. Eu gostei bastante do episódio. Muita gente detestou, eu não tô nem aí pra ninguém. Eu gostei. Eu achei legal, eu achei que foi um filme, umas decisões de roteiro que não só, sei lá, homenagearam a própria série, a própria lógica da série, que é uma lógica de viver num mundo bárbaro, num mundo em que as pessoas morrem a qualquer momento, ou pelas intrigas, ou pela coisa bárbara de se resolver as coisas mesmo. Eu acho que isso está prestigiado na série. Eu acho que todos os destinos dos personagens ali estão contemplando coisas que já foram plantadas desde o começo da série. Então eu achei muito digno, muito bem filmado. Achei algumas cenas super bonitas. Achei que a pior personagem tinha que terminar daquele jeito mesmo. Então, enfim, eu fiquei bem feliz, achei bem legal o destino da série. Eu entendo a frustração das pessoas que queriam uma coisa mais clássica, mais épica, mais aventura e tal. E eu acho que a série às vezes foge disso. Mas pra mim Game of Thrones sempre foi uma série de texto, de intrigas palacianas. Eu acho que isso tudo tá meio ali. Na sua visão fez jus. E o Peter Dinklage está genial no último episódio. Tem pelo menos uns 3 momentos dele que ele está genial. Merece muito ganhar o Emmy de melhor ator. E aí, o que vai suceder Game of Thrones no hype, Chico? Boa pergunta. Agora, atualmente, eu só tô assistindo o RuPaul's Drag Race. Não, né? Porque é um hype de Lost, né? De TV mais clássica, né? Não é o binge-watching, né? Era essa coisa da espera, da hora. E, então eu quero... Não sei, será que... O que vai ter comparável? O que vai ter igual, assim, né? Não sei. Tipo, a grande seriezona, né? E que ainda vai preservar essa lógica da espera, da hora, das pessoas, né? Porque é uma lógica um pouco ultrapassada, vamos dizer assim, pelo né? que eu vi, a HBO, a audiência do Game of Thrones foi a maior da HBO por muito tempo aí. Teve uma coisa aí, um recorde gigantesco. As pessoas queriam ver, né? Enfim. Então não, porque agora tudo nos é entregue de pacote, né? De pacote. Exatamente. Tudo pronto, então. Eu gosto dessa coisa de ter um episódio por semana e você ficar a semana inteira aí debatendo, esperando. Então, mas será que isso é o nosso saudosismo? É o nosso, talvez, não sei, mas, entendeu? Essa foi a última grande... Porque do jeito que é hoje, que a Netflix impôs, aí muita gente já tá fazendo, você... fala no dia seguinte, 2 dias depois, e morre essa série, nunca mais é falada. Não, é pior que isso, é uma sangria desatada. E assim, até para as pessoas que fazem a crítica das séries, é uma sangria desatada, porque você vai chegar lá na sexta-feira, aí vão colocar o tijolão lá de, sei lá, House of Cards. 10 horas você tem que assistir tudo. Você tem que assistir, porque senão, como diz o outro, você tem que entrar que nem o filme da Sandra Bullock no Facebook, fingindo, não pode olhar pros lados, porque senão você cai num spoiler. Isso tá irritante demais, né? Tudo. E, inclusive Chico? Essa coisa do spoiler, das pessoas querem contar as coisas. E o que eu acho mais insano, mais chato, é de como isso passou para pro próprio jornalismo cultural. Então hoje se faz matéria sobre spoiler, hoje se faz matéria... Você entra em qualquer portal hoje, você lê uma matéria que está comentando o final de Game of Thrones. Ok, beleza, você está comentando e tal. Mas deve estar contando o que aconteceu? Qual é a lógica disso? Eu não sei. Enfim... Parte do pressuposto que todo mundo já viu, né? Eu acho, sabe, idiota. Aí vai botar uma frasezinha lá escondida, porque até botou no começo, mas escondida, tem spoiler, viu? Mas aí, quando você vê, a manchete tá dando o spoiler.
Então eu acho ridículo a maneira como você tá cobrindo esse... Não, e aí tem isso e tem essa coisa, né? Porque agora quando você vai fazer um review de uma série, você já tem que fazer o review dos 10 episódios, dos 12 episódios, porque é isso que o povo vai ver, assim. Exatamente. Então, e aí é engraçado, porque aí eles soltam o pacotão, né? Netflix solta o pacotão na sexta, aí ao pouco você vai vendo que vai tendo alguns reviews, assim, e aí mais pro meio do final de semana, no sábado, assim, algumas revistas começam a soltar os reviews do negócio inteiro e tal. Alguns assistem antes, mas é uma lógica totalmente diferente, né? Assim, essa coisa do um episódiozinho, como tava o Game of Thrones. Quem será? Ainda existirá um sucessor que vai criar essa comoção? Então, a HBO tentou com Westworld, só que não provocou o impacto do Game of Thrones. Eles tentaram, né? Eles começaram junto ali com o Game of Thrones para tentar pegar o público. Tem pessoas que gostam, mas esse fenômeno Game of Thrones, acho que talvez nunca não mais, tem um substituto. No sentido de que, não porque não vai ter uma série que vai ter o mesmo hype, mas a coisa da periodicidade mesmo. Vai ser tudo entregue de mão beijada agora? Eu acho que quando você menos esperar vai ter uma série que vai ser esse tipo. Eu não sei se vai ser entregue desse jeito. Então, mas a entrega vai ser, a distribuição vai ser a mesma, tá entregando desse jeito, mas acho que é só será? só mesmo HBO, com o HBO? Né? Será que é só HBO? Olha, então, não sei se teve AMC, não sei se esses canais lá. Porque, por exemplo, essa semana saiu o glorioso trailer do Black Mirror. Vai ser entregue os 3 episódios, vamos ter que sair correndo pra assistir esse desgraça, porque senão é spoiler em cima de spoiler, porque é Miley Cyrus, porque não sei quem, porque não sei o que lá. Tem a Miley Cyrus, né? Eu tenho tanto esse hábito que é de como eu me acostumei a assistir as séries, que quando elas vêm no pacote na Netflix, eu geralmente assisto a um episódio por semana, e, sabe, como se fosse uma série. Você faz o ritmo que é Game of Thrones. Eu faço o ritmo Game of Thrones. Com algumas exceções, porque tem algumas séries, principalmente as de episódios mais curtos, que quando eu tô ali fisgado por elas, eu assisto a tudo de uma vez só. E um exemplo foi nesse fim de semana, que chegou na Amazon a 2ª temporada da Fleabag, que eu até tinha recomendado aqui no podcast, e eu vi como se fosse um filme. Porque ela tem 6 episódios de 20 minutos, então é um filme. E eu vi do início ao fim e pronto, matei, achei muito boa a temporada. Mas é uma experiência totalmente diferente, porque antes a gente veria o primeiro episódio, passaria a semana comentando, chegaria o segundo que não seria tão bom quanto o primeiro, reclamaríamos, aí o terceiro seria muito legal, então veríamos de novo, outras pessoas assistiriam. E aí você teria toda uma de season finale, né? Vai morrer, não vai, mudou toda a lógica, né? Mudou toda a lógica. A lógica da série é uma lógica muito de novela, né? Eu tava vendo uma entrevista de um cara que roteiriza seriado, ele conta uma história que é assim, a gente tem que começar, aí você tem que ter uma reviravolta aos 15 minutos, porque aos 15 minutos era o break da ABC. Ele é da NBC, né? Então, porque era o break da ABC do filme, do ER, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, a série era pensada toda numa lógica, pra ela ter as reviravoltas de acordo com os breaks do concorrente e tal. Agora você não tem nada disso. Você tem uma coisa mais pensada, assim, na temporada completa. Eu percebi isso vendo Unbreakable Kimmy Schmidt. Ela foi entregue, em vez de ser entregue numa temporada só, ela foi entregue em 2 temporadas. Então, assim, você tem uma barrigada no final da metade, e aí os primeiros episódios da segunda metade também estão chatos, e aí vão melhorando. Os melhores estão nos extremos, porque eu acho que porque a lógica é pensada completamente diferente. Assim como o House of Cards, eu também sinto que os episódios do meio sempre estão ali só administrando a bola para dar a quantidade de episódios, e aí depois você coloca os episódios que terminam bem assim, na hora que o cara fala coisa maior suspense, você deixa tudo mais pro fim. Acho que eu não sei, mas eu sinto que o Game of Thrones talvez tenha sido o último de uma geração, assim, de uma lógica, assim, de assistir série. Eu, como não acompanho muito a série, realmente eu não sei qual é a série que tem a gente nem imagina qual vai ser que vai explodir, né? Dá pra gente adivinhar. Não sei, ouvintes aí deem seus palpites. Mas eu digo por essa coisa, não do hype grande, mas o hype mais a lógica de como ela é entregue. Thiago, era o Fleabag, você ia falar? Tem mais alguma outra coisa? Sim, falando em série em HBO, eu tô assistindo a Chernobyl, que é a minissérie que a HBO colocou aí no finalzinho do Game of Thrones pra fisgar o público. Acho que é porque é tudo trágico, né? Tem tudo tragédia pouca, bobagem. Enfim, muita tragédia. Chernobyl essa frase é do Michel. Tô citando Michel Simões.
Chernobyl, reconstituição do desastre de 1986, para mim é bem curioso, porque eu lembro, eu era criança, mas muito tempo depois as pessoas voltavam a narrar esse assunto. Eu também. Então foi muito marcante. Desesperador. Algo. Isso e o Césio em Goiânia, né? Vazar o negócio. E foi um atrás do outro. Foi pertinho. Né? E é um caso que, enfim, poderia ter sido narrado por fantoches, que seria interessante. É muito curioso, trágico o que aconteceu. E a série tem escolhas que eu acho tão equivocadas. Por exemplo, os atores falam inglês e é um inglês com sotaque britânico. Então você passa a série tentando entender o que aquelas pessoas falando inglês e sotaque britânico na União Soviética. Enfim, tem algo tosco ali no meio, no reino da Dinamarca. Pra tentar dar uma, né, diferenciada. E também a série, até pra fisgar a atenção, porque nesse caso segue a lógica Game of Thrones. Cada semana é um episódio, então ela tem que te fisgar pra na semana seguinte você assistir ao próximo. Então ela tem uma estrutura de cinema de ação mesmo. Ela prende a nossa atenção usando todos os recursos mais apelativos disponíveis para narrar o desastre de Chernobyl. Então são escolhas bem duvidosas, mas eu não posso negar. O diabo prende a atenção mesmo. Então acho que é por isso que muita gente está elogiando e tudo. É uma série que faz você esquecer de todos os problemas que ela tem, e que eu acho que são muitos, porque tem um material ali dramático que supera todos eles. Mas, assim, assistam com cautela também. É bem problemático. Viu? Muito bem. Eu vou trazer com a Emily Watson. Eu vou trazer um puxadinho que o Matheus Barros, num dos comentários de podcast anteriores, ele tinha mandado perguntando se não valia a pena trazer pra cá, e eu tinha esquecido semana passada, então tô trazendo aqui a sessão Sala de Cinema na TV Cultura. Toda quarta-feira, às 10h30, fez uma parceria com o SP Cine. Está passando filmes brasileiros premiados, tanto longa-metragem quanto ficção, quanto documentário. Então, Arábia, Joaquim, Aerotel Cambridge, Castanha, Vermelho Russo. Então... Deixa o Bolsonaro saber disso. Deixa o Dória saber disso, que a TV Cultura é do governo do estado. Eu sei, né? mas enfim. Então, fica a dica, toda quarta-feira, às 10h30, na TV Cultura, a sessão Sala de Cinema. Obrigado, Matheus Barros. Já tô ligando com o cantinho do ouvinte aqui, já fazendo uma conexão. Deixa eu falar só uma coisa. Claro. Ontem eu assisti um filme chamado A Vida de Diane. É um filme que já tá saindo de cartaz, tá em poucas sessões no espaço... Aqui em São Paulo tá no Espaço Itaú Freire Caneca e Espaço Itaú Augusta. É um filme dirigido, é o primeiro longa de ficção dirigido por um crítico de cinema chamado Kent Jones, que dirigiu 2 documentários. Ele escreveu com o Martin Scorsese o documentário Minha Viagem à Itália, e ele dirigiu um documentário em homenagem a Elia Kazan, acho que junto com o Scorsese. E ele também fez Carta aquele Elia, se não me engano. Carta para Elia. E depois ele fez o Hitchcock Truffaut. Então é um cara que tem essa bagagem e tal. Ele fez o primeiro longa dele de ficção, que chama A Vida de Diane. É sobre uma mulher na faixa dos 60 anos, mais ou menos 58, 57 anos, sei lá, que é a Mary Kay Place, uma atriz dos anos 80 que fez filmes como O Reencontro nos anos 80, e que ela mora numa cidade do interior e ela tem uma vida muito triste, vamos combinar. Nossa. Então ela tem que lidar com o filho que tem problema com droga, com a mulher, a prima que tá doente, que tá morrendo e tal, não sei o quê. E o filme é muito sobre a relação dela com as perdas dela. Não achei um filme muito feliz, não é mesmo. Não achei um filme muito incrível, não, mas eu achei um filme bem interessante e que ele vai melhorando cada vez mais a maneira que ele vai trazendo mais fatos, e a gente entende que o filme é sobre se despedir das pessoas. Curioso, A Vida de Diane está passando nos cinemas, nos poucos cinemas, viu? Fica a dica. Vão correndo. Vamos para aquele momento, então? Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no cinemanavaranda.com, e essa semana tivemos vários comentários sobre High Life e Longa Jornada à Noite Adentro. Acho que foi nosso episódio mais indie mais de cabeça. todos os tempos. Quanto filmes mais obscuros a gente faz, mais comentários tem. O formato de uma cabeça. O mais indie de todos os tempos foi Shazam com 3 faces. Isso aí é imbatível. Mas
não tinha reparado, depois que eu percebi que a gente fez na sequência 2 episódios com um filme chinês e um filme francês juntos. Um chinês e um francês. Acho que a gente tá bolando essa conexão, né? É. China-França. Vários comentários. O Tomás Amâncio, o dele foi legal, porque ele viu o High Life, ele teve o privilégio de assistir ao filme em uma sessão com a Claire Denis, a diretora. Oh, que legal. Que ao vivo, ela é exatamente o que o Michel descreveu. Sobrenatural e perversa. Nossa, olha só. Sim, hein? Muito bem comentado, hein? Ela contestava todas as perguntas dos 2 mediadores e levava a discussão em outra direção. Com as perguntas da plateia, ela era muito mais generosa. Em algum momento, fiquei até com dó de um dos mediadores, que foi praticamente humilhado, com muito humor da parte dela, por fazer uma pergunta que ela considerou idiota. Foi incrível. Olha só, nossos ouvintes super simpáticos, né, Tomás? Ó, coitado do mediador. Aí ele faz uma interpretação muito legal do filme. Entrem lá no blog cinemanavaranda.com para ler, mas ele dá uma chave aqui, talvez, pra gente entender o que se passa no filme, viu? Eu não sei quem aqui ficou sem entender. Foi o Chico? Foi o Chico, né? Que terminou sem de ver o filme sem saber mais ou menos o que... Não, o Michel, foi Michel? Queria entender qual foi o sentido. Ela, não foi? Então, a Denis disse que... Eu também não entendi, não. Então vamos aqui, tem a resposta aqui, gente. Calma aí. A Denis editou um número de um fanzine que ela intitulou Sementes, Seeds. Ela reúne algumas das inspirações e referências do filme. Entre outras coisas, há fotos de sementes submetidas à radiação nuclear e outras que foram levadas ao espaço pela NASA e depois viraram souvenir a serem comercializados. A questão para a Denis, então, é justamente o que acontece com essas sementes lançadas no espaço, sementes inférteis como o sêmen dos astronautas presidiários ou como esses próprios astronautas, lixos humanos lançados no espaço vazio para, quem sabe, num voo delirante da fantasia germinar. Então é a abstração da abstração. Maravilhoso. Né, comentário maravilhoso. Se a gente não estava entendendo, hein? Agora Tomás, agora tá bem claro. Agora acho que esclareceu totalmente. Aqueles que não viu o filme sacou. Tem mais aqui para vocês delirarem lá no nosso blog. A Cristiane Randazzo deixou uma mensagem aqui bem boa também. E ela fez o que a gente não recomenda que vocês façam, que é, a título de curiosidade, ouvir o episódio 1 do Cinema na Varanda. E adorei ver a evolução de vocês e do programa ao longo do tempo. Pois é, se vocês quiserem saber o que é evoluir, ouçam o nosso episódio número 1. É só ver o 1, que foi regravado, inclusive, então saiu aquela coisa toda... Ou então joga em Pokémon GO pra saber o que é evolução. A gente parecia o Keanu Reeves interpretando, é isso? Não, e assim, falando de episódio 1, que a gente tinha uma qualidade de áudio um pouco sofrível. Era horrível, eu coloquei o negócio errado aí no dia. Os meus amigos sonoplastas que me desculpem. A gente teve uma interferência essa semana. Fazia tempo que não dava problema de áudio, gente. Mas assim, foi tipo uma convidada especial, muita né? gente notou. Que muita gente notou. Mas então... Eu achei que era um easter egg que você tinha colocado pro público, não foi? Foi uma collab, uma coisa assim? Não era. Foi uma interferência mesmo. Era o DJ Dolores. Foi uma interferência mesmo. Eu acho que era o prenúncio da canção, da participação da Paula Fernandes, do Luan Santana. E aí tem uma participação da Ludmilla no programa anterior. Se você não percebeu, volta lá que você vai ver. É bem o espírito do Cinema na Varanda. A gente estava falando sobre o filme chinês Longa Jornada Noite Adentro, lá... Tocando Ludmilla, que cantando hoje. Faz todo sentido. Tudo a ver, né? Acho que é isso. Só a Varanda faz isso pra vocês, né, Cris? A gente espera não ter mais esse tipo de interferência. Que a gente não sabe, porque ninguém estava ouvindo Ludmilla naquela hora. Que ninguém estava ouvindo Ludmilla, juro que ninguém estava ouvindo Ludmilla. Ah, então foi você, Chico. A Cris perguntou se a gente quer ver mais série no podcast. Eu gostaria sim, porque amo séries, mas não sei se o programa perderia o objetivo principal, que é falar sobre cinema. Acabaria sendo um podcast sobre entretenimento. Mas tá aí, hoje falamos um pouquinho, né? Exatamente. Aqui é cinema. cinema. Fala, né? Homenagem ao nosso novo ouvinte. E algo mais. Joãozinho. O Ângelo Silva fez um apelo aqui, que alguns ouvintes fizeram também, mas eu vou reunir... resumir todos na mensagem dele. Não odeiem Interestelar, gente. É lindo. Eu choro compulsivamente com Matthew McConaughey. Olha só. Vejo vários defeitos ou exageros no filme também, mas o Christopher Nolan, o diretor, conversa comigo por ele de um jeito tão tocante que não há problema ali que consiga me incomodar. Então... Eu também chorei, vou dizer, de raiva.
Eu não odeio. Eu acho eu não que odeio, eu tenho várias restrições. O filme mais fraco dele. Mas o Christopher Nolan conversa com o Ângelo de um jeito que vocês não conseguem entender. Então não julguem nosso ouvinte. E olha que eu tenho uma relação próxima com o Christopher Nolan, mas eu também não consigo próximo entender. Próximo o quê? Vocês eram amigos? Dele, ele vem aqui na varanda sempre, né? Não, naquelas cenas de câmera... Tá com roteiros. Aquelas cenas de câmera, né, de segurança, aquela câmera lá que a Jessica preto e branco, a Jessica Chastain tá puta, eu também fico tocada. Aí ele nota que próximo dos 79 minutos começou a tocar a rádio Mix no meio do podcast. Era Mix, eu achei que era Jovem Pan, gente. É bom pra eu já saber pra quem que eu tenho que mandar o crédito. Que tá tocando. Silvano, assim como o Chico, sci-fi é meu gênero favorito. Queria saber melhor a opinião de vocês sobre De Volta para o Futuro, que é um dos meus filmes favoritos. Também senti falta de vocês comentarem sobre Matrix, que ao meu ver é um dos sci-fi mais interessantes da história. A gente não comentou porque nessa ideia inicial era falar sobre os sci-fi existencialistas, só que aí depois a conversa escapou um pouco, mas... A gente acabou falando sobre tudo. Acabou falando sobre tudo, ou não sobre todos, mas falou sobre bastante coisa. O Matrix até eu acho que namora com isso, não é exatamente, mas acho que tem um pouco disso. Acho que o Matrix vai entrar na conversa de 1999. Vai. Né? Então acho que a gente pode segurar essa audiência para daqui a algumas semanas. E hoje a gente falou sobre Keanu Reeves, então se você estava querendo ouvir algo sobre Matrix, já teve falamos aqui, sobre né? o grande astro que ele, como a gente quis mostrar, ressaltou o filme. O grande astro. Porque a interpretação dele não tinha muito ali. Tem um comentário do Pedro Lovalo, que é muito bom também, mas é bem longo. Ele fala sobre tanto sobre o High Life quanto sobre Longa Jornada Noite Adentro. O High Life ele diz que é um dos grandes filmes do ano, na opinião dele, e não liga para pequenos defeitos do roteiro. Legal, que bom. Muito bem, só vou trazer mais dois. O Vitor Almeida, nosso sempre aqui varandeiro com a gente, ele ia pedir uma coisa, mas aqui já fez horas antes, que era discutir esse possível shippar o casal Bird Box e Keanu Reeves. Sandra Bullock. Não, porque teve isso. Foi na Ellen DeGeneres. O Keanu Reeves foi lá, enfim, falar do filme novo dele, e ela falou, quando a Sandra Bullock veio aqui, ela me confidenciou que era afim de você. Aí ele falou, puta, eu também era afim dela, tá? Mas enfim, ficou essa coisa aí desencontrada. Alguém deixe uma cartinha lá na Casa do Lago pra ver se resolve. Eu acho que o Keanu Reeves ajudou a Sandra Bullock a ser reconhecida como uma grande atriz, porque, como eu disse, ele ressalta o que está ao redor dele. Né? Eu não acho que ela seja uma grande atriz, mas perto do Keanu Reeves ela se destaca. Ela é uma Meryl Streep. Sim, ela estava hilária no Velocidade Máxima. Não é uma grande atriz, gente, mas tudo bem. E o Caio Henrique mandou um e-mail pra gente. Como tem séries que prendem o público toda semana, tem pessoas que mandam e-mails. Ainda não recebemos nenhuma carta, tudo bem. Eu quero uma carta. Ele comenta da música que entrou no nosso podcast, comenta do Batman, mas o que mais interessante é que ele fala que ele é fã do cinema da Claire Denis, que o filme favorito dele é Bom Trabalho. Aê! Acha que o Juliette Binoche e o Robert Pattinson estão fantásticos. A respeito de ficções científicas, ele diz que adora Blade Runner, Sobre a Pele, Her, 2001... mas que tem uma que mora no coração bem quentinho. Aliás, bem quentinho. Vou melhorar. Porém tem Viagem no Tempo e deixa meu coração quentinho. Questão de Tempo. É uma graça esse filme. Chris Lume gosta de Questão de Tempo, certeza. Eu gosto, é um filme fofo. É muito fofo. É bem legal. E ele pede pra gente falar sobre o filme da Chantal Akerman, o Jan Dielman. Quem sabe no futuro a gente coloca ele É um filmaço. na Cinemateca da Varanda, né? Teve vamos mais um comentário, mas eu não lembro de quem é, mas eu achei um comentário genial, um comentário meio interestelar, assim, meio mundos paralelos, que era alguém que falou assim, se tocou um trechinho de Rádio Mix no Cinema na Varanda, será que tocou um pouquinho de Cinema na Varanda na rádio? Olha, eu acho. Eu vou voltar lá nos arquivos da Rádio Mix. Eu achei eu lembrei daquele, como é que chama aquele filme lá? Alta Frequência, do Dennis Quaid. Mas é possível, a ciência talvez explique. Imagina, tocando Ludmilla bombando na Rádio Mix e entra o congando o diretor do Longa Jornada Noite Rádio Mix, estamos abertos a propostas, Imagina, abertos a propostas. Os ouvintes do Rádio Mix ouvindo Ludmilla, de repente entra o Metavaranda de Longa Jornada Noite Adentro. Não, podia ser o Metavaranda da Ludmilla. Olha só que interessante. Olha, eu tenho uma sugestão rapidinho da nossa ombudsman, a Ale Marucci. Ela falou que gosta muito da Cinemateca da Varanda, mas ela queria que a gente criasse alguma sessão na varanda, e aí eu queria saber se nossos ouvintes gostariam dessa ideia, que seria não uma cinemateca, porque não traria filmes que necessariamente a gente tenha gostado muito, mas aqueles filmes que nos marcaram muito num determinado período da vida,
bons ou ruins, ou sei lá o que for, principalmente na infância e adolescência, e que nos obriguem a assistir novamente. Seria uma espécie de vale a pena ver de novo? Vale a pena ver de novo. Por Será exemplo, que os ouvintes vão querer? Filmes como Sem Licença para Dirigir, Porques, Última Festa de Solteiro, Comando para Matar, Bill and Ted, enfim, essas maravilhas da nossa vida. Clássicos. Não chegam a ser clássicos, mas qual era aquele filme que tinha... eu diria que seria a sessão Jovens Clássicos, Isso. como tem no Cine Cult. Ok. Jovens Clássicos. Fica aí a questão Só pra da gente John refletir. Hughes e companhia. Né? Mais uma que a Jovens gente Clássicos. lança aí pros nossos ouvintes Pô, o palpitarem. John Hughes tem que dar no Cinemateca. Não pode entrar filme que entraria na Cinemateca. Não, só Não pode. Seria... semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.